Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Reencarnação em One Piece. Capítulo 61, Guerra dos Melhores, o navio escondido, 8. Akainu ficou ali vigilante com os cabelos em pé. Havia alguém que poderia matá-lo antes mesmo que ele soubesse. Embora não pudesse ter certeza se o tiro havia machucado seu ombro direito, ele sabia que não era o suficiente para derrubá-lo. Mas ainda assim, se o tiro fosse na cabeça dele, ele não tinha certeza se queria correr esse risco. Eu pensei que deveria ter cuidado apenas com o velho. Talvez o atirador seja a mesma pessoa que parou meu ataque, ele pensou dentro de sua mente. Ele se virou para ver seus colegas almirantes parados, pois eles também notaram o nível de ameaça com que estavam lidando desta vez. Sengoku ordenou que todos ficassem alertas. Enquanto isso, com o Barba Branca, ele estava fervendo de raiva ao perceber o que os fuzileiros navais estavam tentando fazer. Ele sabia que se Yan não estivesse aqui, seus filhos morreriam em grande número, e era exatamente isso que o deixava com raiva. Ele jurou que iria ensinar uma grande lição a Sengoku, que o faria nunca mais ousar mexer com ele. Ele inclinou o braço direito para trás enquanto socava o ar, disparando uma onda de choque nas paredes de aço que o cercavam. Embora o golpe tenha sido absolutamente forte, não fez nada além de deixar uma marca na parede. Porém o velho apenas riu disso e não desanimou. Se eu ainda estivesse doente, então não poderia fazer nada sobre aquelas paredes, mas agora haha, até meu ataque mais fraco causou tantos danos. Ainda temos uma chance melhor com o plano que fizemos anteriormente. O velho pensou consigo mesmo. Ele era alguém que estava nos níveis de poder máximo deste mundo, se tal parede o impedisse, então ele poderia muito bem cometer suicídio. De repente suas pupilas se contraíram quando ele ouviu Sengoku gritando. Vamos prosseguir com a próxima parte do plano, mesmo que o plano não esteja indo muito bem. Agora iremos prosseguir com a execução Porgas de Ace. Sengoku disse usando o alto-falante caracol. O velho se virou para olhar para Yan, que acenou com a cabeça ao notar. Yan sabia que desta vez não havia crocodilo para salvar Ace. Afinal, aquele cara ainda está inconsciente, então isso seria deixado para ele. Barba Branca entendeu o significado por trás daquele aceno. A intenção era continuar com o plano e deixar o resto para ele. Na verdade, eles haviam discutido coisas que aconteciam dessa forma antes da guerra. E o velho tinha tanta confiança em Yan que nem entrou em pânico por Ace ao ver os dois algozes se preparando. Atrás do velho, Luffy também viu isso e gritou em pânico. Ei, Luffy! O velho ouviu, mas manteve-se em silêncio enquanto preparava o seu plano para seguir em frente. De repente, para grande choque do velho, Oars, que ele pensava já ter morrido, começou a se levantar do chão. E Kizaru, que viu isso, começou a disparar um tiro letal enquanto mirava na cabeça de Oars. O velho não queria isso, mas ele não poderia fazer nada daqui. Mas sua preocupação logo foi interrompida quando ele viu Kizaru recuando apressadamente e desviando de uma bala coberta por uma energia escura. Se ele não fosse um comedor de Akuma no Mi que comeu a fruta leve, talvez ele não teria sido capaz de se esquivar. Sengoku, que viu isso, gritou para continuar com a execução apressadamente, pois eles não podiam perder tempo. Mas à medida que as lâminas desciam, assim que chegaram perto de Ace, elas se quebraram como se houvesse uma barreira parando-as no lugar. Os dois algozes foram atirados pelo choque-rebote. Eles eram apenas pessoas normais e ficaram inconscientes logo depois. Sengoku gritou por substituições. Então o velho gritou para os piratas atacarem enquanto ele corria com eles. E eles fizeram. Nenhuma pergunta foi feita. Mas assim que chegaram perto da parede dos remos, o velho que estava na liderança de repente balançou o braço para baixo e lançou uma onda de choque que destruiu uma parte do gelo de forma circular. Todos os fuzileiros navais que estavam olhando começaram a se perguntar o que ele estava fazendo. Yan, que estava descansando por um tempo, pulou do Moby Dick enquanto ele também começava a correr com o Barba, ocasional para alcançar o velho mais rápido. Ele sabia que eles iriam para a praça a seguir e estava fervendo de excitação. Assim que alcançou as outras pessoas, ele de repente pulou no buraco que o velho fez, de onde de repente saiu outro navio revestido que estava escondido debaixo d'água todo esse tempo. Uma vez que o navio estava perto da única parede que não estava levantada, Oars levanta o navio no ar e o puxa através do buraco que ele criou anteriormente na tentativa de salvar Ace. E enquanto os piratas se preparam para invadir o palco, Oars recebe tiros de canhão, fazendo-o desmaiar mais uma vez. Ou assim teria acontecido se Yan não o protegesse do fogo. Ele então usou seus poderes mentais para fazer Oars dormir de cansaço antes de usar sua energia para levantá-lo e colocá-lo de volta junto com seus navios, longe da guerra. Ele tentaria curá-lo mais tarde, mas por enquanto ele tinha outras coisas importantes para fazer. Barba Branca deu-lhe um aceno de cabeça agradecido, mas indiscernível, antes de ordenar a seus filhos que ficassem longe enquanto ele balançava sua arma em círculo, derrubando todos os fuzileiros navais em seu caminho. Esta foi uma de suas habilidades. Usando seus poderes de terremoto em cima de sua arma e balançando-a, liberando uma onda de choque, que foi o que derrubou os fuzileiros navais. Gente, salvem Ace. E destruam os fuzileiros navais. O velho levantou a mão direita enquanto gritava para o céu. Ui, todos gritaram de volta. E enquanto eles corriam na frente dele, ele tentou atacar com o mesmo ataque, mas Kizaru acelerou para atacá-lo primeiro. E como o ataque estava próximo, de repente Josuo o interrompeu atacando Kizaru. Enquanto isso, Aokiji foi direto para Yan, conforme ordenado por Sengoku. Yan sabia que não havia como evitar, então ele pulou nele também. Aokiji soltou Ice de ambas as mãos enquanto tentava prender Yan em um bloco de gelo, mas Yan se esquivou facilmente e usou Barbear para aparecer perto dele e desferir um chute em seu pescoço. Em velocidade, Yan estava confiante, além de Kizaru, de que ninguém seria páreo para ele.
Aokiji pensou que ele iria se transformar em gelo e o chute passaria por ele, mas ele se enganou ao ser atirado no chão, resultando em uma explosão. A forma mais básica de Aki era incolor, mas ainda permitia tocar nos comedores de frutas Logia. E quando Yan fez contato com o chão, ele usou raspar mais uma vez para chegar perto da forma caída de Aokiji. Ele viu como ele tinha um pouco de sangue no rosto. Aokiji conjurou um monte de flechas de gelo e as lançou em uma tentativa de ganhar tempo, mas Yan apenas acenou com as mãos liberando uma onda de choque que as despedaçou. Seu objetivo ao persegui-lo agora era incapacitá-lo rapidamente e salvar Ace. Naquela época ele ainda teria Garp ou Sengoku para se preocupar, ou podem ser ambos. Yan desapareceu do rosto de Aokiji e apareceu atrás dele inclinando a mão esquerda para trás. Mesmo assim Aokiji não era almirante à toa, com sua observação aqui ele guardava seu lado esquerdo com as duas mãos enquanto conjurava um escudo. A batalha de Marineford estava ficando mais emocionante a cada segundo. Capítulo 62, Guerra dos Melhores. O plano para salvar Ace começou 9, com Yan e Aokiji. Yan sabia que o cara não era tão forte quanto ele, nem em potência nem em velocidade. Mas a resistência de um almirante era, bem, pode-se dizer imensa. Sem mencionar que sua capacidade destrutiva é excelente. No entanto, se você não consegue pegar seu oponente, seu poder não importa. Foi a essa conclusão que Aokiji chegou enquanto continuava lutando contra Yan. Ele estava atirando lanças e flechas de gelo, tentando congelá-lo, atirando pilares de gelo do chão. Mas nenhum de seus ataques fez contato, e os que fizeram Yan quebraram com um aceno de sua mão. Quanto mais Aokiji se engajava na luta, mais ele sentia que não era adequado para essa luta. Ele sentiu que um de seus colegas almirantes seria mais apropriado. Ele virou os olhos para o lado brevemente quando viu uma cortina de poeira se levantar, dando-lhe alguns segundos de espaço para respirar. O problema de ter um de seus aliados ajudando, entretanto, é que seus colegas almirantes também estavam em apuros, assim como ele. Se eles não estivessem ainda pior do que ele. Kizaru tentou disparar um feixe de luz em Barba Branca, mas colocou sua arma no meio do feixe, dividindo-o e cegando os arredores momentaneamente. Mas isso não impediu Barba Branca, pois ele imediatamente seguiu com sua arma e atingiu Kizaru. Mas ele se esquivou no último segundo, afastando-se um pouco. Mas podia-se ver um pouco de sangue no braço esquerdo. Parece que ele não foi rápido o suficiente. Akainu tentou encobrir seu amigo enquanto ele ampliava seu punho feito de magma e se aproximava pensando em usar o combate corpo a corpo pelo qual ele era conhecido e batalhar. Infelizmente para ele, no momento em que chegou perto, o velho correu até ele em velocidades que alguém que não usa barbear não deveria ser capaz de alcançar. Em um segundo ele estava perto dele, e Akainu reagiu imediatamente quando ele deu um soco, que foi preventivamente afastado com a arma do Barba Branca. Então o velho seguiu com um soco cheio de poder de terremoto que tentou acertá-lo na cabeça. Seu colega almirante tentou ajudar disparando vários raios, mas todos foram evitados por um velho muito mais saudável do que esperavam, o que resultou no soco conectando e liberando uma onda de choque. Akainu foi lançado a uma distância enorme. E Barba Branca não ficou parado, ele pulou em Kizaru logo em seguida, pois ele tinha um sorriso sanguinário no rosto. Faz anos que não consigo me soltar assim, ele pensou consigo mesmo. Sengoku, que observava de cima com os dentes cerrados, não pôde deixar de notar como a cada movimento que o velho fazia ele se aproximava cada vez mais da plataforma. Ele queria que os senhores da guerra ajudassem a detê-lo, mas com uma olhada para eles. Ele viu como eles e o resto dos almirantes estavam sendo pressionados pelos comandantes e piratas que atacavam. Isso deixou apenas ele e Garp que foram capazes de atacar o velho. Mas Garp estava confuso por enquanto, e ele teve que dirigir a guerra de cima. O velho Barba Branca estava usando aqui, algo que eles esperavam que ele não pudesse usar devido à velhice e à doença. Aqueles mesmos almirantes que eram conhecidos por sua força em todo o mundo, os ases dos fuzileiros navais, os supostamente contra-ataques que estão mantendo o equilíbrio com os 4 grandes imperadores piratas. É verdade que ele tinha o título de mais forte, mas ainda assim ele os fez ficar nervosos. Tanto que se Aokiji não estivesse envolvido com Yan ele iria ajudá-los. Mas mesmo assim ele sabia que as chances deles não pareciam boas. Pela primeira vez nesta guerra, Aokiji sabia que eles estavam ferrados. Oi, o que você está fazendo no meio da luta? Um chute repentino na cabeça cumprimentou Aokiji, já que ele estava em transe há algum tempo. E Yan aproveitou-se disso enquanto o chutava e o seguiu e chegou ao lugar que ele iria acertar antes dele e o chutou novamente, desta vez para o céu. Yan estava aumentando sua força à medida que a luta avançava. Afinal, ele não queria usar todo o seu poder desde o início e resultar em alguma morte horrível por explosão ou algo assim. Embora com o passar do tempo, ele soubesse que era mais poderoso fisicamente do que Aokiji, mas provavelmente igual apenas a Akainu. Então foi com esse chute que Aokiji finalmente sentiu o poder contido em Yan. Ele foi jogado para o céu e caiu de volta. Mas ele não conseguiu se mover por alguns segundos devido à dor que sentiu naquele momento ao tossir um pouco de sangue pela boca. Quando ele caiu no chão, Yan estava esperando por ele com a espada desembainhada enquanto ele lançava um poderoso ataque voador em forma de X que empurrou Aokiji na direção de Barba Branca. Mas com os ferimentos que sofreu, ele não tinha como segui-lo, agora que o velho estava atrás dele. Houve aplausos dos piratas ao redor quando eles finalmente viram o quão forte Yan era. Isso lhes deu coragem para continuar lutando. Yan observou que assim que Aokiji se levantou do chão ele teve que se esquivar de um golpe feito pelo velho. Seus traços faciais mudaram para irritação.
Ele sabia que agora não poderia se dar ao luxo de não prestar atenção ao velho nem por um segundo, ou que um breve momento seria explorado. O velho garantiu a Ian que ele poderia prosseguir com o plano conforme discutido e esta era uma parte vital dele. Mas o mais importante é o que acontece a seguir. O que ele tinha que fazer nos próximos momentos. Ian respirou fundo e exalou, enquanto se preparava mentalmente para começar. Ele fixou seu olhar em Sengoku e Garp. Ian não estava no reino do imperador como velho. Ele estava apenas perto disso. Como tal, e mesmo sabendo que o esforço combinado dos três almirantes não seria capaz de dominá-lo, ele ainda não seria capaz de feri-los, e apenas ficaria esquivando-se deles. E o mesmo poderia ser dito sobre enfrentar Sengoku e Garp, os dois lendários fuzileiros navais. Mas ele sabia que Garp deixaria salvar Ace, assim como deixou Luffy no anime. Ele ativou seu modo escamoso pelo impulso que deu, e se posicionou. Em um segundo ele usou barbear e chutou o chão 20 vezes em vez das 10 habituais, deixando as únicas pessoas capazes de vê-lo sendo Sengoku, Garp e os almirantes. Mas Garp não estava realmente focado, e Sengoku se posicionou para interceptar Ian. Os almirantes foram pressionados a lutar, porém, e infelizmente para Ian, a adição de Aokiji à luta, deixou um certo alguém capaz de respirar um pouco mais fácil, significando que ele poderia perseguir Ian. Kizaru se reformou na frente do caminho de Ian e tentou atirar em sua direção, mas tudo que Ian fez foi sorrir para ele enquanto ele, pela primeira vez, passava dos 20 degraus chegando aos 31 e pisando no ar, o que o fez passar direto. Kizaru, o único que foi capaz de vê-lo mesmo com sua velocidade. Enquanto no caminho ele jogou o mais forte que pôde com seu poder e telecinese sua espada coberta por um haki incolor em Kizaru para que ele não o seguisse. Kizaru, mesmo tão rápido como era, ainda foi capaz de ser atacado de surpresa. Ele já havia afirmado muitas vezes como odiava encontrar oponentes que levantassem as mangas para um movimento surpreendente ou um trunfo poderoso. Ele também era conhecido por ser descuidado nas lutas, o que fazia com que Ian passasse por ele e o atacasse depois. O ataque o atingiu quando ele cobriu as mãos com luz, conjurando uma espada para se proteger, mas o poder absoluto por trás dela deixou suas mãos abertas e o jogou no chão. Enquanto isso, Ian, que de repente desapareceu dos olhos de todos, apareceu atrás de Sengoku com um braço inclinado que parecia preto até o ombro. Ian deu um soco tão forte em Sengoku na direção do velho que Sengoku fez uma cratera no chão ao pousar. O plano para salvar Ace havia começado. Ian, Barba Branca e todos os comandantes pensaram consigo mesmos. Ian exalou um suspiro. Enquanto ele olhava para Garp que estava ali parado, aparentemente em estado de choque, pois acabará de perceber como tudo estava dando errado. Capítulo 63. Guerra dos Melhores. vs Garp 10. Ian, que de repente desapareceu dos olhos de todos, apareceu atrás de Sengoku com um braço inclinado que parecia preto até o ombro, e Sengoku não foi capaz de reagir de forma alguma. Ian deu um soco tão forte em Sengoku na direção do velho Barba Branca, como discutido em seu plano anterior, que Sengoku fez uma cratera no chão ao cair. Por todo o campo de batalha o silêncio choveu. Ninguém esperava por isso. Eles ficaram boquiabertos. Os fuzileiros navais começaram a entrar em pânico quando seu líder foi atacado enquanto os piratas se alegravam por estarem perto de seu objetivo de salvar Ace. O plano para salvar Ace havia começado. Ian, Barba Branca e todos os comandantes pensaram em uníssono no momento em que Sengoku foi cuidado. Ian exalou um suspiro. Enquanto ele olhava para Garp que estava parado ali em estado de choque, aparentemente porque tinha acabado de perceber como tudo estava dando errado. Ele estava fora de foco, mas parecia que havia saído disso. Mas para Ian, usar mais de 30 passos em seu barba, teve consequências. Seus órgãos internos se romperam e por alguns segundos, ele quase caiu inconsciente. Até que sua regeneração começou a fazer efeito e o curou. As coisas já haviam mudado muito em relação ao anime nessa época, como Ian percebeu. Os almirantes estavam lutando contra a Barba Branca, mal conseguindo acompanhar, o que deixou os comandantes contra os vice-almirantes que estavam mais próximos de seus poderes, ao contrário do anime onde foram derrotados pelos almirantes com relativa facilidade. É claro que Marco e Josu eram bem mais fortes, mas ainda não alcançaram o posto de almirantes. Os piratas na liderança estavam atacando e se aproximando da plataforma de execução a cada segundo, tudo conforme discutido no plano. Assim que Ian salvar Ace, eles estarão protegendo suas costas enquanto recuam para os navios. Essa foi a razão pela qual eles estão atacando loucamente agora e atacando com raiva. Ainda assim, Ian percebeu pelo canto dos olhos como Barba Branca estava se divertindo muito, enquanto os almirantes lutavam contra ele. Ele estava protegendo seus ataques com facilidade e desferindo golpes devastadores, fazendo-os recuar para longe, o que deu ao velho a chance de atacar todos os fuzileiros navais fracos que só tinham seus números. E isso foi um grande golpe para os fuzileiros navais, já que eles não conseguiriam acompanhar o ataque dos piratas se Barba Branca continuasse a eliminá-los. Originalmente não era assim, como Kizaru esteve lá. E com 3 almirantes, o Barba Branca foi controlado. Bem, principalmente já que às vezes seus ataques ainda seriam capazes de derrubar os fuzileiros navais que o cercavam, mas não era tão ruim quanto era agora. Agora Aokiji e Akainu só podiam esperar que ele voltasse rapidamente ou que Sengoku se juntasse a eles na luta. E para seu alívio foi Kizaru quem voltou apressadamente para ajudá-los a acompanhar o velho logo depois. Ele tinha visto como Ian estava perto de salvar Ace, mas considerou mais importante cuidar do velho antes de mais nada. Ele também acreditava que Garp era mais que suficiente para impedir Ian. Mas o que eles não sabiam era que toda essa cadeia de eventos foi planejada por Ian e Barba Branca. De volta a Ian e Garp. Alguns minutos se passaram com os dois parados ali, observando um ao outro. E embora possa parecer bobo, um estava em apuros, enquanto o outro estava vigilante contra qualquer movimento repentino. Garp finalmente não aguentou mais esperar e gritou com ele. Se você quiser salvar Ace, terá que fazer isso por cima do meu cadáver.
ele disse enquanto esperava que Ian se movesse. Mas tudo que Ian fez foi sorrir, ambos por determinação do velho, e pelo fato de que ele finalmente foi completamente curado de seus ferimentos. No momento em que foi curado, ele usou o barbear para se aproximar do velho. Mas Garp não foi um herói dos fuzileiros navais à toa. Ele foi capaz de acompanhar a velocidade de Ian facilmente. Os dois se encontraram no céu, e seus socos se conectaram enquanto ambos os levavam de volta apressadamente, já que Ian realmente sentia que seu braço poderia quebrar se continuasse empurrando, enquanto Garp sentia o mesmo. Garp ficou um pouco chocado porque esse era o ataque pelo qual ele era famoso em todo o mundo, mesmo que não estivesse usando aqui, mas Ian era o mesmo. Em todo o mundo ele era conhecido por seu poder de punho, mas Ian facilmente se igualou a ele. É verdade que Ian estava usando seu modo escamoso que aumentava sua força, caso contrário, ele se absteria de usar o poder para combater o poder. Ian não podia se dar ao luxo de perder mais tempo, mas ele não poderia usar barbear depois de 30 passos novamente, pois não teria tempo para se curar depois. Mas sem isso eles eram iguais em velocidade, e sua telecinesia não estava funcionando. E Ian sabia que era porque Garp estava cobrindo todo o seu corpo com a ki incolor, o que o deixou com uma opção, além de atacar sua mente. E isso foi a gravidade. Ele aumentou a pressão o máximo que pôde sobre Garp e então usou o barbear para desaparecer na frente dele e aparecer atrás dele. Garp estava se movendo muito mais devagar do que antes, mas não conseguia entender por quê. Embora um aumento normal na gravidade não fosse capaz de afetá-lo muito, desta vez Ian a aumentou tanto quanto pôde. E esse aumento deixou até ele, no modo escamoso, muito mais lento do que antes. Sem mencionar Garp que já era bem velho. Uma vez que Ian estava atrás dele, ele colocou ambas as mãos na cintura, enquanto carregava seu poder, antes de repentinamente jogar as mãos para frente e liberar uma onda de choque combinada que enviou Garp pelo céu e o fez cair muito longe. Pode-se até ver que ele vomitou sangue enquanto estava no céu. Esta foi a 7ª técnica secreta que supera em muitas outras 6 técnicas primárias dos fuzileiros navais, os 6 reis Gun. Ian voltou-se para a pessoa que ele estava aqui para salvar assim que pousou, e seus olhos se encontraram. Capítulo 64. Guerra dos Melhores. Ace é grátis. 11. Ian cuidou de Garp pelo menos por um curto período. Ele usou a arma de 6 reis, que foi um ataque devastador por si só, mas juntamente com o poder cada vez maior de Ian, tornar-se-ia um ataque ainda mais mortal. Garp foi lançado da plataforma para o céu e demoraria um pouco para se recuperar do ataque e voltar. Enquanto isso, Ian virou a cabeça para o lado e olhou para Ace quando seus olhos se encontraram. No campo de batalha, todo mundo ficou pasmo. Os fuzileiros navais normais ficaram chocados com o fato de Garp ter sido facilmente cuidado. Enquanto isso, os almirantes viram um novo poder vindo de Ian, a pessoa misteriosa que lhes causava muitos problemas. Eles notaram claramente como ele havia desacelerado bastante Garp. Quanto aos 6 reis Gun, eles já haviam lido isso no relatório sobre ele. Os 3 trocaram um olhar e assentiram ao mesmo tempo. Eles queriam dar uma oportunidade para Kizaru ir detê-lo antes que ele fizesse outra coisa. Mas o velho começou a pressioná-los ainda mais do que antes, o que os deixou perplexos. Mas eles mais uma vez ganharam esperança, na forma de Sengoku correndo em direção a Ian com um olhar furioso no rosto. Ele havia sido lançado um pouco mais longe por Ian, e quando se recuperou foi mantido ocupado por 2 comandantes irritantes até que ele cuidou deles depois de um tempo e estava voltando agora o mais rápido que podia. Infelizmente para ele, uma certa pessoa mais forte do mundo não concordou com a sua decisão. Barba Branca, assim que viu Sengoku correndo, chutou o chão e chegou em seu caminho em uma chocante demonstração de velocidade. Ele estava com o braço armado e cheio de poder de terremoto, mas Sengoku foi capaz de se esquivar, pois não era uma pessoa fraca. No entanto, era exatamente isso que o velho estava buscando. Ele não queria acertá-lo com aquele ataque. Em vez disso, ele queria mantê-lo ocupado e impedi-lo de alcançar Ian. Os 3 almirantes seguiram atrás dele tentando aproveitar a oportunidade que lhes foi apresentada com Barba Branca deixando a guarda aberta. Todos os 3 lançaram seus ataques contra ele logo depois. Ice Mass, Raven Feazanbique conectando-se possivelmente sendo a fonte do epíteto de Aokiji Blue Feazan. Aokiji lançou uma enorme onda de gelo na forma de um fazão em uma única explosão e então a lançou contra o velho Barba Branca. On Crimson Lotus, Akainu criou uma onda de magma em forma de cabeça de cachorro com presas e a lançou contra o velho. Yazakani Sacred Jewel, Kizaru cruzou os braços na frente dele e usou as 2 mãos para disparar uma torrente de partículas de luz mortais, causando danos extremos a tudo que atingiam. Foi um ataque cuja propagação ele pode controlar, limitando-o a uma única pessoa ou cobrindo uma área extremamente ampla. Também possui ótimas propriedades perfurantes. Neste caso, por mais óbvio que fosse, ele limitou seu alcance apenas ao Barba Branca. Mas o velho socou o ar à sua frente, quebrando as lanças de gelo, o cão de magma e as partículas de luz e liberando uma enorme onda de choque no caminho. O velho saiu ileso para grande aborrecimento dos almirantes. Eles já vinham atacando assim há algum tempo, sem nenhum efeito visível. Barba Branca, no entanto, tinha planos que precisava cumprir. Agora que Ian chegou até aqui, ele tinha que manter os almirantes e Sengoku longe dele. Mas por mais que tentasse manter 4 pessoas sob controle, uma delas seria capaz de passar por ele. Então ele tomou a decisão de tirar um agora e deixá-lo incapacitado. E seus olhos pousaram em Aokiji. Embora o almirante pudesse não saber, Barba Branca notou como ele estava tornando o ar ao seu redor gelado para desacelerá-lo, congelando a área circundante.
Por usar sua mente no ataque, ele ganhou o reconhecimento do velho. Mas infelizmente ele teve que se retirar dessa luta, pois era essencialmente o mais fraco do grupo. Barba Branca lançou com sua arma outro ataque imbuído de terremoto contra eles, fazendo-os pular um pouco para longe e se separarem um do outro. Então ele usou a mesma velocidade de antes para aparecer na frente de Aokiji, que foi capaz de reagir e estava prestes a atacar também, mas um tiro repentino de atirador o pegou de surpresa no lado direito do peito, dificultando sua respiração. Um segundo. Merda, esqueci do atirador escondido. Não vou conseguir desviar do velho agora. Aokiji praguejou ao ver o velho vindo para atacá-lo. E o velho aproveitou-se disso ao usar o poder do terremoto na mão direita e socar a cabeça do almirante com tanta força que o espaço ao redor de sua cabeça começou a distorcer. O almirante foi abatido ao chão de forma brutal. Mas o velho não terminou, ele mais uma vez inclinou o braço para trás, antes de soltá-lo novamente, mas desta vez no peito, nocauteando efetivamente o almirante. E depois disso ele recuou dos ataques dos outros almirantes e de Sengoku, que percebeu que algo estava errado, mas infelizmente para Aokiji, até que fosse tarde demais. E assim o plano do velho foi concretizado. Ele se livrou de Aokiji e agora poderia acompanhar os dois almirantes restantes e Sengoku, embora Ian pudesse fazer o que tinha que fazer com facilidade. Hahaha, o velho riu de excitação. Ele não se divertia tanto lutando desde anos atrás. De volta ao Ian, ele foi capaz de ver o choque visível nos olhos de Ace, mas ele apenas sorriu para ele enquanto caminhava rapidamente em sua direção. Ele não precisou de nenhuma chave, como sempre quando tirou as algemas. Ele foi capaz de desbloquear as fechaduras com sua telecinesia. Ace ficou lá em estado de choque enquanto olhava para suas mãos fixadas em seu lugar, até que Ian se dirigiu a ele. Ace, vamos, não temos muito tempo. Ian disse enquanto o trazia de volta do choque. Ele conseguia entender o que estava sentindo, mas aquilo era uma guerra, tudo poderia acontecer a qualquer momento. Ace deu um aceno de cabeça. Obrigado por me salvar. E você está certo. Vamos, ele não questionou mais Ian, nem perguntou seu nome e ele apenas começou a correr atrás dele, aproveitando a sensação de querer estar vivo, e finalmente ser livre para se juntar ao seu pai. Capítulo 65, Guerra dos Melhores, Retirada 12. No campo de batalha, Luffy, que estava lutando contra um vice-almirante com a ajuda de Blamenco, viu como Ace foi salvo e veio em direção a eles. Ele finalmente sorriu um pouco. Ele estava extremamente cansado de todos os eventos que aconteceram hoje para ele. E assim que viu Ace, ele recuperou um pouco de vigor e voltou a lutar contra o vice-almirante. É verdade que a classificação era alta para o atual, mas com a ajuda desse comandante ele conseguiu usar suas habilidades para derrubar muitos fuzileiros navais, e esse vice-almirante logo se juntaria a eles. Com Barba Branca, ele não pôde deixar de soltar uma risada barulhenta enquanto socava o ar de lado com ambos os braços e quebrava o ar, liberando ondas de choque que limparam a área perto dele e fizeram os almirantes e Sengoku recuarem um pouco. Ian, você realmente fez o que disse. Barba Branca não pôde deixar de se lembrar da vez em que Ian lhe disse para deixar isso com ele. Ele começou a se concentrar novamente e a pressionar ainda mais os dois almirantes e Sengoku, para que eles não atrapalhassem o caminho de Ian. Ele até começou a pavimentar o caminho para a retirada de seus filhos enquanto derrotava os fuzileiros navais normais em números ainda maiores. Barba Branca não era conhecido por sua força à toa. Qualquer ataque dele transformava os arredores em escombros, pois nocauteava muitos fuzileiros navais apenas com as ondas de choque. Com Sengoku, droga, ele estava furioso. Nada estava acontecendo bem para eles nesta guerra. Ace estava livre e todos eles foram mantidos no limite. Se pelo menos um deles perdesse o foco, Barba Branca aproveitaria essa chance e desferiria um ataque devastador contra eles. Já havia acontecido com Akainu, que estava com sangue no rosto por causa de um ataque que sofreu. Se o almirante não fosse conhecido por sua resistência e resiliência, já estaria inconsciente. Sengoku já estava em sua forma transformada, enquanto comia o fruto humano modelo, Buda. A principal força desta fruta é que ela permite ao usuário se transformar em um Buda gigante, vivo e dourado, ganhando um aumento extremo de força para corresponder ao seu tamanho. Nessa forma, os membros de Sengoku crescem desproporcionalmente, dando-lhe braços anormalmente grandes e pernas relativamente pequenas. Todo seu corpo adquire uma tonalidade dourada sólida, além de uma transformação completa e híbrida que está disponível para todos os usuários da Akuma no Mi Zoan. Ele pode usar estocadas com a palma da mão para lançar poderosas ondas de choque. Ele atacou Barba Branca com a estratégia de ele ser a defesa, enquanto os dois almirantes assumiriam o ataque. Mas Barba Branca facilmente acompanhou sua força e até desferiu golpes que conseguiram machucá-lo apesar de sua defesa aumentada. Apesar de tudo, ele estava lutando nesta luta, e qualquer ataque deles aos piratas em retirada foi interrompido por Barba Branca. Ele até ficou furioso ao dar um soco em Akainu, que estava atacando Ace, até que ele teve problemas para respirar. Sengoku queria que Garp se juntasse a eles, pois assim ele sentia que eles poderiam ter uma chance, pois sabia o quão forte Garp realmente era. Mesmo que Ian o tivesse nocauteado, Sengoku sabia que foi apenas Garp quem o subestimou. Mas Garp não tinha planos de participar dessa luta, pois permitiu que os fuzileiros navais o levassem em uma maca, o que só serviu para irritá-lo ainda mais. Mas ele entendeu as razões pelas quais fez isso. E agora Ace estava livre e todos os piratas estavam começando a recuar. Tudo devido a isso Ian. Ele estava começando a acreditar que a pessoa que havia impedido seus ataques antes era ele também. Ele não queria nada além de se livrar dele agora mesmo, mas as circunstâncias não o permitiam. Ele estava começando a sentir que eles perderiam esta guerra. Ao contrário do anime, porém, Ace não foi tão estúpido a ponto de ser provocado por Akainu, pois sabia que o que gritava de longe era simplesmente estúpido. Por isso continuou correndo com Ian até se juntarem a Marco. Ele foi pego porque ignorou as palavras do pai, afinal.
Ele até viu como Barba Branca desferiu um golpe em Akainu que o satisfez. Ian alcançou Marco e disse-lhe para cuidar de Ace enquanto ele fosse ajudar o velho. Oi Marco, certifique-se de manter Ace e Luffy seguros enquanto você recua. Eu irei ajudar o velho agora enquanto ganhamos tempo para você, Ian disse e não esperou por qualquer resposta quando começou a correr na direção do velhote. Marco foi acompanhado por seus colegas comandantes enquanto eles recuavam. Ele acenou com a cabeça em agradecimento a Ian, pois sabia o quão forte ele era. Sua ajuda ao Barba Branca era mais que suficiente. Nem mesmo um minuto se passou e Ian se juntou ao velho, e já estava atacando Akainu com sua espada em mãos revestida de Haki enquanto ele continuava lançando golpes de espada contra ele e os fuzileiros navais ao redor tentando seguir os piratas em retirada. Às vezes ele desaparecia apenas para aparecer atacando Kizaru pelas costas se esquivando rapidamente, e às vezes ele atacava Sengoku que era enorme em tamanho, nas pernas e nas articulações. Seu ataque combinado com o velho não os deixava sem chance de respirar. Logo depois os piratas que cercavam Marco e Ace passaram pelo local onde Ian e Barba Branca estavam lutando. Assim que o fizeram, o velho e Ian começaram a usar ataques que causavam efeitos de ampla área, como o velho usando sua arma para atacar em um arco cheio de poder Quake e Ian usando sua espada para liberar enormes golpes de espada voadora. Após o último ataque, ambas as partes se separaram um pouco e Barba Branca aproveitou a oportunidade. Ouçam bem, piratas do Barba Branca. Ele gritou com uma voz alta o suficiente para ser ouvida por todos os lados. Esta é uma ordem como seu capitão. Ele acrescentou após um segundo de silêncio. Retire-se para o novo mundo agora mesmo. Embora a maioria deles estivesse recuando para trás de Ace, ele deu sua ordem para todos irem. E o que é mais importante é que ele estava dizendo isso para eles entenderem que ele só se juntaria a eles mais tarde. Não se preocupe com esse velho. Você tem minha promessa de que me juntarei a você mais tarde. Ele então ergueu os braços ao causar um enorme terremoto na cidade de Marineford que a fez começar a desmoronar. Vão, vocês. Ele finalmente gritou. Alguns não concordaram com isso, incluindo Ace e Marco, mas ao seu grito final, eles seguiram relutantemente sua ordem enquanto continuavam correndo. Capítulo 66 Guerra dos Melhores, vs os Almirantes e o Almirante da Frota 13, enquanto todos os piratas, incluindo todos os comandantes das 14 divisões, estavam recuando, Ian e o velho Barba Branca estavam atacando os dois almirantes, Akainu, Kizaru e o Almirante da Frota Sengoku, e na forma como os mantém reprimidos. Para Ian, que nunca havia participado de uma luta dessa magnitude antes em sua vida, foi muito difícil acompanhar os outros no início, quando ele acabou de entrar na luta. Como no momento em que ele se esquivou de um ataque sério de um dos almirantes, outro logo estaria mirando em seu ponto cego no local para onde ele iria se esquivar, de outro inimigo. Foi assim que os almirantes trabalharam em coordenação entre si, além de Sengoku, que tinha uma vida inteira de experiência em combate. Mas depois de um tempo lutando dessa forma, ele começou a ficar cada vez mais focado na luta e logo se tornou natural para ele atacar e se esquivar como os demais. Akainu tentou fazer um ataque transformando seus punhos em puro magma antes de expandir e lançar ambos os punhos para frente, semelhante a foguetes enormes, queimando tudo que estava em seu caminho. Mas Ian, que estava em seu caminho, não se incomodou nem um pouco, pois usou sua telecinesia para redirecionar facilmente o ataque para Sengoku, que estava tentando atacar Barba Branca desprevenido. Ele não teria sido capaz de redirecionar o ataque tão facilmente se Akainu tivesse conseguido controlar e mudar a direção de seus projéteis. Enquanto isso, Sengoku foi obrigado a bloquear apressadamente com seu Haki, pois foi pego despreparado para se esquivar. Barba Branca estava atacando Kizaru, que continuou se reformando e evitando todos os ataques enquanto entregava os seus. Kizaru estava usando ataques que visavam uma área inteira, a fim de limitar os lugares onde o velho pode se esquivar, enquanto Barba Branca foi capaz de enviar ataques devastadores em sua direção, fazendo-se esquivar constantemente como se mesmo um ataque o tocasse. Ele seria extremamente ferir. O velho percebeu o ataque furtivo de Sengoku, mas esperou para ver se Ian faria alguma coisa, e logo fez ao redirecionar o ataque de Akai no Sengoku dourado, fazendo defender. O velho estava orgulhoso e contente por ter alguém como Ian guardando de volta. Ian então usou Barbear, quando finalmente encontrou o número de passos que pode tentar usar sem precisar de muito tempo para curar. Foram 28 passos, e quando ele usou deixou um pouco ferido, mas era o tipo de ferimento que era fácil de curar em poucos segundos. Mas a velocidade resultante foi suficiente para acompanhar Kizaru, que era supostamente a pessoa mais rápida do mundo, enquanto comia a fruta Gling Gling. Dizia-se que esta fruta permitia ao usuário viajar na velocidade da luz, mas Ian sabia que não devia acreditar nessa besteira. Até mesmo os piratas normais pegaram Kizaru desprevenido várias vezes, e ele teve que se reformar em algum lugar próximo, enquanto alguém com a velocidade da luz deveria ser capaz de se mover como se o tempo ao redor tivesse parado. Sem falar que ele não conseguiu se esquivar completamente do tiro de Elene, o que levou Ian a adivinhar que o usuário da fruta só alcançaria uma velocidade próxima à velocidade da luz quando despertasse a fruta, mas possivelmente tinha enormes limitações para isso. De volta a Ian, ele usou chave, e apareceu atrás de Akainu, pois era muito mais lento que seus colegas almirantes, e o atacou com sua espada coberta de Haki. No entanto, Akainu estava esperando por isso e no momento em que sua observação Haki explodiu, ele pulou para trás, esquivando-se do golpe de espada e lançou a armadilha do pilar de magma para a qual estava se preparando quando Ian ou Barba Branca o atacaram. Ele estava preparando debaixo do chão em que estava, e no momento em que Ian pisou lá, ele o fez explodir. Mas para seu aborrecimento, Ian tinha velocidade suficiente para ultrapassar a área de efeito com bastante facilidade. Ele foi então obrigado a evitar os ataques sucessivos de Ian e seus ataques mortais de espada voadora que vieram de todas as direções.
Ele não foi capaz de se esquivar de todos eles, e mesmo quando cobriu seus braços com Aki, ele às vezes ainda era ferido pelos golpes mais fortes da espada. Ele sabia que o Aki de Yan era mais forte que o dele, mas ele tinha seu orgulho, então continuou se envolvendo com Yan, com os dois se esquivando e atacando violentamente. Yan então percebeu que os piratas haviam passado a uma distância segura e fez sinal para o velho prosseguir com a próxima parte do plano. Logo Sengoku veio em ajuda de Akainu, e Yan passou a atacar Kizaru, que estava um pouco distante, e deixou Akainu e o Buda dourado para o velho. Akainu tentou atacar o velho com seu ataque de cão enquanto lançava na direção de Barba Branca. Imperturbável Barba Branca, que estava particularmente furioso com Akainu, afasta tanto o ataque quanto Akainu com um soco de terremoto com potência extra, ferindo Akainu ainda mais e no processo causando um terremoto que destrói a base do quartel-general da Marinha e divide a praça ao meio. Este ato separa os fuzileiros navais que seguem os piratas em retirada, isolando Barba Branca e Yan com os fuzileiros navais. Sengoku está surpreso que Barba Branca ainda tenha tanto poder apesar de sua idade, sem mencionar que ele já está em batalha há algum tempo e deveria estar cansado. Yan sorriu. Ele ficou surpreso com tanto poder demonstrado pelo velho. Verdadeiramente uma fruta mortal aquela que o velho comeu. Yan sempre se perguntou sobre a alegação de ser capaz de destruir o mundo, mas se alguém tivesse despertado a fruta talvez fosse verdade. Agora que o velho o separou, só restou ele e o velho na briga. E Yan sabia que logo Barba Negra viria, pensando consigo mesmo que Barba Branca estava perto de morrer. Apenas para acabar fudido. Yan estava cheio de expectativa por aquele momento. Capítulo 67. Guerra dos Melhores. Entra Barba Negra, 14. Foi amplamente dito que Barba Branca era conhecido em todo o mundo como a pessoa viva mais forte. E com a batalha de hoje ficou provado por quê. Com potência física que é muito superior até mesmo a um gigante, de tamanho gigantesco, e velocidades consideráveis, suficientes para poder surpreender os almirantes. Este homem não precisava de movimentos sofisticados ou habilidades de exibição para ser o mais forte de todos os tempos. Cada movimento casual dele continha enorme poder e destruição incalculável. E como foi mostrado neste momento, com ele atacando um pouco seriamente, todo o quartel-general de Marineford quase virou pó com o ataque que ele fez. Este homem, mesmo em sua idade avançada, fez com que os fuzileiros navais se arrependessem de tê-lo provocado. E uma vez que saibam que tudo foi transmitido ao vivo aos jornalistas, que eles próprios divulgarão a notícia a nível mundial pouco depois, os fuzileiros navais não pensariam em provocar um imperador do mar tão cedo nos próximos anos. Desta vez, a guerra começou a provar que foi um grande erro da parte deles. Yan, de lado, observou com espanto enquanto o velho acompanhava os almirantes e Sengoku com relativa facilidade. É verdade que ele também estava fazendo o mesmo, mas este homem diante dele estava lançando movimentos devastadores que desenterravam pedaços de terra toda vez que movia as mãos ou a arma. Não havia razão para Yan não admirar o poder da fruta Tremor. Ele cercaria seu Naginata, o Murakumojiri, com uma bolha de terremoto para aumentar muito seu poder de ataque e alcance. Então começaria a atacar sucessivamente com ela várias vezes, ao contrário do anime, onde ele estava cansado e velho e só foi capaz de atirar uma vez. Um tempo. Cada onda da lâmina causaria uma enorme onda de choque na direção em que foi disparada. As poucas vezes em que os almirantes foram apanhados, ficaram gravemente feridos. Agora não havia ninguém que não estivesse ferido de alguma forma entre eles. E toda vez que o velho era atacado de duas direções, ele socava casualmente de lado ou na frente e nas costas, liberando ondas de choque ali e parando os ataques. O próprio Sengoku era forte e ninguém que o conhecesse ousaria negar isso, mas ele era principalmente uma pessoa defensiva com suas frutas. Seus ataques foram limitados, exceto pelas ondas de choque que ele foi capaz de disparar com suas mãos, que contra o velho Barba Branca não estavam fazendo nada por ele e se revelando inúteis contra ele. Então nessa luta ele não estava em seu elemento. Enquanto isso, alguém como Garp agora seria alguém mais apropriado. É verdade que ele ainda acharia a luta difícil, pois, ao contrário de Garp, Barba Branca havia sido revigorado para um estado saudável, como se tivesse ficado mais jovem. Yan sabia que em breve Aokiji e Garp também estariam de volta para se juntar à luta. Garp ficaria feliz que Ace fosse salvo. Como tal, desta vez ele não iria se conter. Quanto aos senhores da guerra, eles não ousariam participar da grande luta se o fizessem. Yan não iria apenas sentar e assistir. E então haveria Barba Negra e sua equipe. Agora, esse era alguém com quem o velho ficaria chateado. No entanto, Yan já havia dito a ele para esperar que ele se juntasse a esta guerra, pois tal Barba Branca não seria pego de surpresa. Quando eles vierem, Sengoku ficaria furioso com os fugitivos da prisão. Ele provavelmente ordenaria que alguém do seu lado cuidasse deles. Ou seria ele quem cuidaria deles. Mas não há necessidade de pensar sobre isso demais. Quando chegar a hora, garantirei que o Barba Branca se vingue do Barba Negra, mantendo qualquer um longe dele por um tempo. Seria o momento em que eles viriam que até agora eu estava apenas brincando. A luta continuou assim por um tempo até que Aokiji se recuperou o suficiente para voltar à luta. A luta por Yan e Barba Branca se tornou um pouco mais difícil e teria sido ainda mais se não houvesse um certo atirador escondido que nunca perde, ajudando-os de algum lugar desconhecido. Pouco tempo depois, Yan percebeu o evento que estava esperando enquanto recuava um pouco para longe dos fuzileiros navais. O velho também percebeu quando seus olhos brilharam de raiva, mas ele ainda manteve alguma distância entre eles. No meio deste caos, finalmente os fuzileiros navais notam uma sombra atrás do edifício em ruínas do quartel-general da Marinha, que logo se revela um enorme gigante.
Mas ele não estava sozinho, eles notam mais figuras no andaime do edifício. Doflamingo ri enquanto Sengoku não fica nada satisfeito ao ver Barba Negra e seu bando de piratas, que agora inclui alguns novos tripulantes recrutados no nível 6 de Impel Down. De repente Barba Negra ri ao se dirigir a Barba Branca. Já faz muito tempo, estou feliz por estar aqui para assistir ao seu funeral, pai, ele disse. Assim como no anime, ele falou mal de Barba Branca ao vê-lo cheio de ferimentos e respirando fundo de exaustão. Na cabeça dele, ele já estava perto de vencer e conseguir o fruto mais forte. É claro que Barba Branca não estava realmente cansado, e seus ferimentos enquanto estavam lá eram pequenos, e o resultado de lutar contra vários oponentes ao mesmo tempo, o que Barba Negra não tinha como saber. E se o fizesse, teria se abstido de vir para a guerra. Sengoku perguntou sobre Impel Down e seu diretor, ao que os piratas do Barba Negra respondem que é problema dele descobrir. O velho Barba Branca finalmente se cansou de esperar e ataca com sua arma enviando uma enorme onda de choque para a qual eles não estavam preparados e acabou ferindo alguns deles. Você é o único a quem me recuso a chamar de filho. Ensinador, Barba Branca disse com os dentes cerrados. E quando Barba Negra começa a usar seu buraco negro como costuma fazer em qualquer ataque, Ian chuta o chão e aparece na frente do resto dos piratas do Barba Negra que agora estavam atrás de Teas. Ele ficou ali indiferente enquanto declarava. Nenhum de vocês passará por aqui, disse ele. Então, quando um deles correu para ele com raiva por ter sido menosprezado, Ian fez seu movimento. Ele liberou seu conquistador aqui pela primeira vez nesta guerra concentrada na tripulação, depois adicionou sua gravidade tornando difícil para eles ficarem de pé. Ele então se moveu em sua velocidade máxima e apareceu atrás deles na frente do gigante em um segundo, com os piratas do Barba Negra logo caindo no chão um por um. Ele então furtivamente pegou um pedaço de DNA daquele gigante, pois estava perto dele e ninguém notaria o que ele havia feito. Ele desferiu um golpe forte, o suficiente para fazê-los perder a consciência, em cada um deles naquele curto espaço de tempo. Ele então chutou o chão e mais uma vez ficou na frente dos almirantes Sengoku e Garp que tinham acabado de chegar e olhavam para ele chocados. Como ele acabará de cuidar de indivíduos altamente perigosos, ao mesmo tempo que tinha o conquistador aqui? Ele mais uma vez se dirigiu a eles. Nenhum de vocês deve interromper a conversa entre o ex-pai e o filho, disse Ian. Pode-se dizer que os 3 almirantes ficaram insultados. Se você olhar para o número deles, Sengoku, Garp, Aokiji, Kizaru, Akainu, eles eram uma enorme força de combate. E Ian ainda se atreveu a dizer que nenhum deles pode passar. Arrogante. Extremamente arrogante. Eles não se preocuparam em conversar com ele enquanto atacavam em união. Mas Ian apenas sorriu enquanto eles faziam todos enfrentarem a maior quantidade de gravidade que ele conseguia suportar enquanto praticamente os inundava com o Aki de seu conquistador. De repente, todos eles estavam enraizados no espaço, sentindo que era difícil mover até mesmo um dedo. Eles usaram armamento em Mementar aqui às pressas para tentar negar o efeito, mas isso apenas o diminuiu um pouco. Eles logo chegaram à conclusão de que a gravidade não era exercida sobre eles, mas sobre a área ao seu redor, então tentaram sair da zona de gravidade. Durante todo esse tempo Ian ficou ali observando. Sua única missão era impedir o avanço e dar ao velho o tempo necessário para ele. Nenhum de vocês passará, Ian disse mais uma vez, desta vez suas palavras carregando mais poder. Capítulo 68, Guerra dos Melhores, Destruirei os dois, 15. Parado ali, Ian se sentiu entusiasmado. Ele nunca tinha gostado muito de brigas. E agora ele já era tão forte. Bem, era verdade que ele não poderia matá-los, mesmo que tentasse o seu melhor. Mas, infelizmente para eles, suas habilidades funcionaram contra várias pessoas ao mesmo tempo. Dito isto, aquele cara, Kizaru, ainda era capaz de se mover mais rápido entre eles e estava fora de seu alcance em um piscar de olhos. Tão problemático. Kizaru murmurou enquanto se preparava para lidar com o inimigo à sua frente, mas foi recebido com um aceno de cabeça de Sengoku. E foi nessa hora que Ian decidiu cuidar dele primeiro, antes de parar os outros em seus lugares. Como ele é capaz de se mover rápido, ele seria o primeiro a atacar e passar por mim facilmente, e se eu atacasse outros, ele estaria lá para me incomodar logo depois. Como tal, tenho que cuidar dele primeiro. Sua capacidade de se materializar em lugares diferentes é incômoda e Ian pensou consigo mesmo. Sua gravidade funcionou melhor quando estava focada apenas em um ponto. E como visto anteriormente, quando ele usou isso em todos eles, não os atrasou tanto quanto quando ele usou contra Garp. Ele iria fazer o mesmo com Kizaru e matá-lo antes mesmo que ele percebesse o que estava acontecendo. Ele sabia que a razão pela qual Sengoku impediu Kizaru de atacar foi porque ele percebeu que ele era a única carta vencedora que eles tinham. Pelo canto dos olhos ele viu que o velho não precisava de muito tempo para lidar com Barba Negra. Talvez ele não precisasse fazer outro movimento, pois o velho terminaria em breve. Até mesmo os comandantes em retirada, Ace e companhia viram isso e estavam com uma expressão cheia de satisfação. Ace estava segurando Luffy, que havia adormecido de todas as lutas que travou naquele dia. Ele teve sorte, pois desta vez não recebeu outro chute de Ivankov. De volta ao Barba Branca e ensinar. Eles estavam um pouco distantes de Ian e companhia. Podia-se ver o suor escorrendo da testa de Teash. A essa altura ele já havia percebido que sua tripulação havia sido cuidada com muita facilidade. A tripulação que era supostamente tão monstruosa que teve que prendê-los no nível 6 de Impel. Mas ainda assim eles foram nocauteados tão facilmente que Teash teve que se perguntar se isso era real ou se ele estava em um sonho. Ele se virou para olhar para o velho que estava olhando para ele de forma assassina durante todo esse tempo. Verdade seja dita, ele estava realmente assustado agora. Mas ele confiou em seu fruto que será capaz de deter o velho. E no final, assim como todas as pessoas estúpidas, sua ganância levou a melhor sobre ele. Se eu conseguir a fruta Tremor, eu me tornarei a pessoa mais forte do mundo. Naquela época, essa nova pessoa que apareceu e levou minha tripulação, pagará integralmente.
Ele riu do velho enquanto usava seu ataque. Buraco negro, ele disse enquanto abaixava as mãos e espalhava sua escuridão por uma grande área. Este ataque geralmente era feito para absorver qualquer coisa que tocasse, incluindo humanos, e então ele os lançaria de volta usando libertação. Além disso, dificultou a movimentação daqueles que estavam ali, pois aumentou a gravidade para eles. Mas, e como ele esperava até certo ponto, o velho manteve-se facilmente no seu lugar, como se o ataque nem sequer estivesse lá. O que não o incomodou muito, já que ele planejava usá-lo apenas quando o velho se distraísse com seus outros ataques ao baixar a guarda. Darkstar, ele mais uma vez usou outro ataque quando viu o velho parado ali imóvel. Uma enorme esfera negra de escuridão foi lançada contra o velho. Secretamente ele estava exultante. Este ataque dele mais o inimigo próximo devido à força gravitacional. Dessa forma ele amarraria o velho no lugar e, de repente, seus olhos se arregalaram ao ver o velho girar sua arma com as duas mãos antes de balançá-la na esfera e cortá-la em duas antes de repente o ar ao redor dela se quebrar, fragmentando o ar e dissipando-se logo em seguida. Parecia que o velho não lhe daria mais tempo para se preparar. Ele queria atacar mais uma vez, mas ficou perplexo ao ver a enorme forma do velho pairando sobre ele como uma montanha diante de uma pequena árvore. Como isso é possível? Ele deveria estar sob os efeitos do buraco negro, ele pensou consigo mesmo. Você matou Palha por tal coisa, o velho não pôde deixar de ficar ainda mais irritado. Barba Branca baixou o braço direito, enquanto trocava a arma para a esquerda, e socou com uma bolha de terremoto ao seu redor. Mas o ataque foi recebido pelas próprias mãos de Teash. Espiral Negra, disse Barba Negra. Barba Branca assistiu com espanto enquanto tanto o poder dos terremotos quanto a força bruta por trás de seu soco eram anulados de alguma forma. Eu matei Tat por isso. O poder de anular todas as frutas do diabo. E agora você não pode causar mais tremores. Ele finalmente recuperou a coragem ao ver como sua fruta funcionava contra o velho. Ele então tentou dar um soco no estômago do velho, mas foi recebido com um sorriso. Seu braço foi agarrado antes de bater. Barba Branca jogou o braço de Barba Negra para trás enquanto ele agarrava o ar com seu braço agora livre e o movia violenta e poderosamente como se fosse tangível, resultando no homem sendo jogado para cima enquanto o velho segurava seu braço. A arma com as duas mãos e concentrou seu poder de terremoto nela enquanto atacava o homem que caía com força total. O ataque o atingiu diretamente no peito e quebrou várias costelas e ossos quando ele foi lançado para longe do velho. Barba Negra ficou deitado no chão tossindo sangue e sendo incapaz de se mover. Seus olhos agora não continham nada além de medo e desespero. Ele se arrependia de ter ouvido aquele ser e de ter vindo para esta guerra. Em seus ouvidos os passos do velho continuavam a soar enquanto se tornavam cada vez mais alto. Assim que o velho o alcançou, ele não perdeu tempo e baixou a arma no braço direito do Barba Negra e o prendeu no chão, depois pisou à esquerda com a perna esquerda. Ensina. Toda a minha vida eu quis uma família, pois vivia órfão no meio do caos e de pessoas traidoras. Você sabia disso? Barba Branca disse enquanto colocava a perna direita no peito de Teash. Mas para ter uma família, você teria que criar regras. E a única regra importante no meu navio. Você traiu? A partir de então eu me recusei a chamá-lo de meu filho. E agora você até veio para esta guerra abrigando algum esquema sobre eu não me arrependeria do que acontece a seguir. Suas ações provaram que você é inerentemente mau. Ensina, acrescentou Barba Branca. Ele começou a concentrar sua energia de terremoto na perna direita, criando uma bolha ao redor dela. Paripeia, eu sou seu filho. Barba Negra começou a chorar enquanto implorava por sua vida. Ele sentiu o que o velho estava fazendo. Mas o velho não lhe deu atenção. Sua única esperança agora estava em um segredo que ele não contou a ninguém. Ele começou a mover os braços freneticamente e podia-se ouvir ossos quebrando, quando na realidade eles estavam apenas se movendo para deixar Barba Negra deslizar das mãos do Barba Branca. Mas o velho não se mexeu nem um pouco. Eu sei sobre isso. Barba Branca disse ao notar a esperança ainda aparente em seus olhos. Embora meus outros filhos pensem que você nasceu diferente, eu sei que isso não é verdade. Ele acrescentou como disse. Mesmo agora você provavelmente está pensando em fingir sua morte quando eu terminar com você. No entanto, eu sei sobre o seu corpo. Posso ser velho, mas ainda sou forte o suficiente para saber o que há de errado com você. Ele pisou com a perna direita destruindo o peito em um segundo assim que terminou de falar. Uma onda de choque foi então liberada de forma brutal. Todos os seus órgãos internos na região do peito estão colapsados, incluindo o coração e os pulmões. Mas o velho não terminou. Ele carregou sua bolha de terremoto mais uma vez e pisou um pouco mais baixo desta vez. A última coisa que Barba Negra ouviu quando seus olhos começaram a perder a luz foi: seus dois corações. Vou destruir os dois. Foi exatamente como Ian havia adivinhado quando os fuzileiros navais terminaram de preparar o que fazer para atacar. O velho já havia terminado seus negócios e estava se aproximando dele. Pirralho, você tem meus agradecimentos. Barba Branca disse quando Ian se virou para olhar para ele, e apenas acenou com a cabeça em troca. Embora pareça que temos um convidado indesejado, Ian disse de volta ao velho, que murmurou em resposta. Kizaru, que os viu conversar casualmente, queria arriscar e atacá-los enquanto eles baixavam a guarda. Mas ao se materializar perto deles, ele encontrou a espada em suas mãos presa em uma fechadura com outra espada. Ele ergueu os olhos e viu a quem pertencia. Shanks Ruivo, Kizaru murmurou. Capítulo 69, Guerra dos Melhores. Shanks Ruivos 16. Shanks Ruivo, Kizaru murmurou.
Shanks era um homem relativamente alto, pouco menos de 2 metros, bem constituído, de pele bronzeada e no auge da idade adulta. Entre os 4 imperadores do passado e do presente, ele se destaca como o menor, de longe o de tamanho mais normal, sendo os outros vários graus de proporções desumanas. Em seu rosto reside uma marca registrada secundária, um conjunto triplo de cicatrizes lineares verticalmente paralelas que passam em ângulo sobre seu olho esquerdo. Intocado. Ele usava uma capa preta e, por baixo, uma camisa branca simples que deixou meio abotoada. Além disso, ele usava calças cortadas na altura dos joelhos. Fiel ao seu epíteto, Shanks tem cabelos nitidamente ruivos, ele tinha cabelos longos, mais ondulados e penteados para trás, exceto por alguns fios que ele deixa cair nas laterais do rosto, empurrados mais para o lado. Por todo lugar o silêncio permeava. Ninguém no campo de batalha esperava isso. Ninguém pensou que outro imperador do mar e um dos governantes do mar se juntaria a esta guerra. Garp, que tinha um pouco de sangue escorrendo da boca, olhou para ele com raiva. O ruivo Shanks, foi esse quem fez Luffy se tornar um pirata. Ele pensou consigo mesmo. Os fuzileiros navais começaram a entrar em pânico. Se Shanks se juntasse à já monstruosa dupla Barba Branca e Ian, então os fuzileiros navais seriam realmente destruídos para sempre. Sem falar que ao lado estavam sua tripulação, os piratas ruivos. Bem, todos entraram em pânico, exceto o almirante da frota, que apenas deu um suspiro cansado, pois ele sabia que a chegada de Shanks significava o fim desta guerra. Ele conhecia o papel que Shanks desempenha neste mundo melhor do que ninguém aqui. Ele simplesmente não estava disposto a perder, especialmente com um resultado tão devastador. Kizaru recuou um pouco enquanto saltava. Não é o Barba Negra? Shanks pensou consigo mesmo enquanto se virava para olhar para o lado do cadáver colocado em uma cratera. Shanks embainhou a espada na cintura. Na verdade, ele nunca pensou muito em Barba Negra. Mas ao vê-lo nesta guerra, ele finalmente soube que algo estava acontecendo com aquele cara. Talvez se ele não morresse nesta guerra ele teria se tornado um grande problema no futuro. Ele era a razão pela qual Shanks tinha aquela cicatriz no rosto. Embora tenha sido muito antes de ele se tornar um imperador do mar. Ele o pegou desprevenido com uma de suas habilidades. Mas como a tripulação do Barba Branca já sabia que ele era diferente do humano normal, ele não viu necessidade de falar sobre isso com ninguém. Sua chegada aqui confirmou alguns de seus palpites. A primeira é que ele estava após a morte do velho. Ou melhor, a fruta do velho. Ele especulou que devido ao seu físico especial ele seria capaz de comer 2 frutas do diabo, ao contrário do normal, onde uma pessoa só poderia comer uma fruta ou correria o risco de explodir. Seu segundo palpite confirmado é que esses caras tinham algo a ver com o Barba Negra. Ele podia sentir a energia deles em seu corpo subindo e se dissipando no céu. Talvez tenha sido assim que ele adquiriu seu físico e habilidades especiais. Ele então se virou para os piratas em retirada e viu Luffy sendo carregado por Ace, e deu um sorriso gentil. Quero ver você. Mas se eu fizer isso agora, isso seria contra a nossa promessa, certo, Luffy? Ele pensou para si mesmo. Ele se virou para as 2 partes que estavam perto dele e começou a falar. Eu vim para acabar com esta guerra, ele disse. Por que vocês ainda estão lutando? Esta guerra já deveria ter terminado. Ele adicionou. E quando percebeu que os almirantes começavam a falar, ele falou novamente. Mais luta seria inútil. Ace está salvo. E mesmo todos vocês combinados não seriam capazes de enfrentar o velho. Na melhor das hipóteses, vocês o machucariam, mas a que custo? Vocês estão realmente preparados para que um de vocês morra? Para fazer isso? Para machucá-lo, ele disse que imediatamente os calou. Eles sabiam que os almirantes eram necessários para manter o povo seguro, como uma espécie de equilíbrio para os imperadores. Bem, todos, exceto um. Não preciso ouvir isso de um pirata, Akainu gritou enquanto tentava correr, mas um olhar furioso de Sengoku o colocou em seu lugar. Ele ficou ali com os olhos contendo raiva e falta de vontade, enquanto seus punhos estavam cerrados. Enquanto isso, Ian e Barba Branca não se importavam com o que Shanks estava dizendo. Na verdade, continuar lutando depois disso não tem sentido. Ian já sabia que ele viria, então o deixou em paz. Vou dizer de novo que não há mais necessidade de morte sem sentido. Mas se você quiser continuar essa luta sem sentido, então venha. Shanks disse. E houve um silêncio total ao redor. Essa guerra deveria acabar. Você não concorda, Sengoku? Ele então se dirigiu a Sengoku. O homem pessoalmente fechou os olhos dolorosamente, mas abriu-os um pouco depois e acenou com a cabeça enquanto começava a encolher de sua forma transformada. Não havia necessidade de continuar lutando contra o velho, quando até mesmo Ian os mantinha sentados ali como cães na coleira. Eles não podiam ultrapassá-lo, pois não havia mais sentido para essa luta. Sem mencionar que ele não queria mais que seus soldados morressem, e se o velho começasse a atacar novamente, eles morreriam a centenas. Ele respirou fundo, e então gritou. Trate os feridos o mais rápido possível. Ele parou um pouco. Esta guerra acabou. Ele então gritou no final. Capítulo 70. Um ataque furtivo. Enquanto o mundo inteiro ouve o anúncio de Sengoku sobre o fim da guerra, eles permanecem chocados em seus lugares. Eles queriam que ele morresse nesta guerra junto com sua tripulação. Eles queriam que o sangue do infame rei pirata Gold Roger fosse extinto. Eles queriam que Ace morresse. Mas o que eles conseguiram? Nada disso. Barba Branca ainda estava vivo. Ace foi salvo e os fuzileiros navais sofreram perdas devastadoras. Foi um fracasso total. Os fuzileiros navais começaram a cuidar dos feridos com todo o pessoal capacitado ajudando, enquanto os almirantes ficavam ali apenas observando. Akainu especialmente exibia um olhar zangado ao olhar para Shanks. Barba Branca compartilhou um olhar com Ian, enquanto ambos concordavam.
Cabelo ruivo, é uma honra conhecê-lo. Gostaria de tomar uma bebida com você mais tarde, Ian disse enquanto se dirigia a Shanks que estava perto dele. Shanks sorriu. Eu gostaria disso também. Ele respondeu antes de dizer-lhes que precisava sair e seguiu seu caminho. Ele os impediu de lutar mais, e desde que Sengoku deu suas palavras, não havia sentido para ele ficar mais tempo. Embora se ele não viesse, talvez os fuzileiros navais tivessem perdido seus almirantes contra o velho Ian. Vamos voltar pirralho, hoje à noite vamos fazer uma grande festa. Barba Branca disse sua parte enquanto se dirigia a Ian. Ele tinha um enorme sorriso no rosto enquanto ria ruidosamente. Ele então começou a recuar junto com Ian para Moby Dick onde os comandantes estavam esperando. Ambos e Shanks pensaram que este era o fim desta guerra. Como tanto os fuzileiros navais quanto os piratas anunciaram o fim da luta. Barba Branca estava cheio de felicidade, pois antes de Ian ajudá-lo, ele estava até preparado para morrer se isso significasse que seria capaz de salvar Ace. Mas agora ele não apenas fez isso, mas também afirmou seu status como alguém com quem não se deve mexer de agora em diante. Ninguém se atreveria a atacar seus territórios novamente por medo de sua ira, e mesmo que os fuzileiros navais capturassem um de seus piratas, eles os libertariam por medo de sua retaliação. Afinal, apenas um imperador pirata fez isso com eles. Eles não ousariam incomodá-lo novamente ou ele poderia se aliar a outro imperador como Shanks, então seria sua ruína. Enquanto Ian, por ter visto Sengoku anunciar algo semelhante no anime, ele sentiu que a guerra havia acabado. Como tal, ele baixou a guarda. E foi nesse exato momento quando já se distanciavam dos fuzileiros navais que se ajudavam e cuidavam dos feridos que alguém se moveu. Felizmente para Ian, antes de participar desta guerra, ele ganhou os instintos do povo Vison. E provavelmente foi isso que salvou sua vida desta vez. Porque enquanto eles corriam de volta para o navio, de repente apareceu um humano. Ele era um homem com características faciais normais e médias. Seu corpo parecia magro e seus olhos sangrentos, como se ele não dormisse há algum tempo. Ele tinha uma espada nas mãos e brandiu-a na garganta de Ian a uma velocidade que parecia lenta, mas que fazia com que Ian não pudesse se esquivar. Ian não conseguiu adivinhar como essa pessoa se aproximou dele, já que até mesmo Barba Branca e os fuzileiros navais tinham olhares chocados em seus rostos. E o velho mudou de direção logo depois e veio ajudá-lo. Mas em sua mente eles sabiam que era impossível evitar esse ataque. Mas para o choque das pessoas que assistiam, Ian fez um movimento impossível ao sair do próprio choque. Ele instintivamente saiu do alcance do golpe, movendo a cabeça para trás, fazendo com que a espada não o acertasse. Ele então cruzou as mãos na frente do rosto e se preparou para o impacto da onda de choque do ataque. Foi um golpe de espada tão casual que qualquer um que estivesse assistindo ficaria convencido de que não continha força. Mas a onda de choque que aconteceu depois foi tão grande que fez um corte na terra a quase 100 metros de distância. E no final desta trincheira estava Ian. Suas roupas superiores foram rasgadas enquanto ele ainda estava em posição de defesa com os braços fechados. Ele apertou as mãos para libertar o corpo da poeira e no caminho tirou a camisa rasgada. Ele olhou para o agressor com raiva silenciosa. Ele baixou a guarda. O que já o irritou, mas o mais importante é que se ele não tivesse adquirido os instintos da raça dos Visons, ele poderia ter morrido devido a esse ataque furtivo. Ele conseguiu ver o ataque, mas sabia que não conseguiria se esquivar normalmente. Foi só porque seu corpo se moveu por instinto que ele estava vivo agora. Mas ele tinha certeza de que não seria capaz de sentir a presença dessa pessoa mesmo que não baixasse a guarda. Afinal, mesmo agora ele não consegue ouvir sua voz. Isso fez com que o pensamento dele morrendo facilmente surgisse em sua mente. Todo esse tempo ele treinou e evoluiu seu corpo, mas mesmo assim quase morreu. Sua convicção de ficar mais forte foi fortalecida ainda mais agora. Quando ele olhou mais focado em seu agressor, seus olhos se franziram de preocupação. Parado onde ele olhava estava um homem de 198 centímetros de altura. Esse homem de pele escura tem uma sensação expressiva e tem uma marca de queimadura no pé direito. Ele tem um rosto redondo com queixo fendido, nariz grande, lábios pequenos e olhos vermelhos claros são finos. Ele tem cabelos castanhos cacheados e na altura dos ombros e uma barba impressionante e selvagem. E embora fosse magro, tinha braços tonificados, torso definido com cintura reta e pernas tonificadas. Ele usava roupas antiquadas, em sua maioria de cores claras e soltas, e usava várias pulseiras de bronze em ambos os pulsos. Ele geralmente é visto usando um boné. A espada em suas mãos parecia tão normal que Ian suspeitou que a tinha acabado de agarrá-la do chão do campo de batalha. A razão pela qual Ian franziu as sobrancelhas é que ele sentiu que essa pessoa era tão forte que talvez tivesse que ir com tudo contra ela. Mas havia algo errado com seu corpo, ele tinha certeza disso, mas não conseguia colocar as mãos nisso. Ian silenciosamente se concentrou em seu anel e tirou uma arma. Era a arma na qual ele era mais proficiente, aquela em que ele mais treinou e dominou. A lança. Mas esta lança era diferente do habitual, pois era uma lança de 2 gumes. Nem mesmo os almirantes e o almirante da frota o fizeram levar a sério o suficiente para sacar sua arma. Neste ponto, Ian iria lutar com tudo. Capítulo 71. Ataque devastador. Ian silenciosamente se concentrou no anel em seu dedo médio esquerdo e tirou uma arma do espaço. Era a arma em que ele era mais proficiente, aquela em que ele treinava mais e já dominava. A lança. Mas esta lança era diferente do habitual, pois era uma lança de 2 gumes. E Ian era um mestre no uso desta lança. Anteriormente nem mesmo os almirantes e o almirante da frota o fizeram levar a sério o suficiente para sacar sua arma. Na época, ele estava apenas lutando para ganhar tempo ou apenas se defendendo deles. Ele não estava tentando derrubá-los. Mas agora contra este adversário, ele sentiu que se não desse tudo, poderia perder contra ele. Neste momento, Ian iria lutar com tudo. Essa pessoa na frente dele lhe deu arrepios nas costas.
Ele sabia que tinha que lutar o melhor que pudesse ou poderia morrer. Ele havia sofrido ferimentos internos devido ao ataque repentino que foi lançado contra ele, mas sua alta regeneração já o havia curado. Então ele estava pronto para atacar a qualquer momento. Quem é você e por que está me atacando? Yan falou friamente enquanto se dirigia a outra pessoa. A outra pessoa simplesmente encolheu os ombros enquanto jogava a espada em suas mãos no chão. Ele começou a quebrar sozinho devido à força do ataque. Uma espada tão fraca. Eu preciso encontrar outra, ele murmurou para si mesmo, ignorando completamente Yan enquanto se inclinava para procurar por uma espada caída que ainda estava funcionando. Barba Branca encontrou os olhos de Yan e entendeu que Yan queria lutar com ele sozinho. Então ele recuou um pouco e ficou alerta para ajudar sempre que necessário. No entanto, por que sinto que algo ruim vai acontecer? Barba Branca pensou consigo mesmo. Não é um dos nossos fuzileiros navais. O que ele está fazendo lá? Sengoku murmurou para si mesmo enquanto observava a luta que se aproximava. Mais importante ainda, Sengoku, como ele foi capaz de atacá-lo furtivamente quando ele era apenas um soldado normal? Garp, que estava ao seu lado, abordou a questão mais importante que enfrentavam. Sengoku assentiu. Ele compartilhou o mesmo pensamento. Aquela pessoa que atacou mesmo sem usar o uniforme dos fuzileiros navais ainda era um deles e ele sabia disso. Mas o problema era que alguém tão forte estava escondido entre eles. Quanto ao pensamento de que aquele ataque tinha sido um golpe de sorte, ele nem sequer pensou nisso. Que problemático. Kizaru murmurou. Ele também pensava que a guerra havia acabado e agora alguém do seu lado havia recomeçado as coisas. Seu colega almirante Aokiji compartilhou os mesmos pensamentos. Mas infelizmente o último almirante entre eles e o mais de sangue quente deles não concordou com o pensamento. Almirante da frota, está aí a nossa chance agora. Com alguém assim do nosso lado, seríamos capazes de pegar pelo menos um dos piratas. Talvez até o Barba Branca depois de cuidarmos daquele cara. Yan. Akainu saiu e veio perto de Sengoku e Garp quando seu braço direito foi incendiado em lava com fumaça saindo. Dos almirantes ele foi o mais ferido. Ele tinha sangue por todo o rosto e seus olhos estavam cheios de ódio e raiva sem limites. Suspiro, Sengoku suspirou. Por mais que eu gostasse disso, Akainu, esta guerra acabou. Tudo que temos que fazer agora é cuidar dos nossos feridos e recuar para o nosso lado. Não há necessidade de correr riscos agora. Ele então acrescentou. No entanto, o almirante da frota, ele gritou, mas foi pego de surpresa quando o próprio Sengoku gritou de volta. Isso foi uma ordem, ele disse enquanto olhava para ele. Akainu cerrou as mãos quando seu olhar começou a se tornar assassino. Não posso desperdiçar essa chance. Lidarei com as consequências mais tarde. Ele concluiu em sua mente enquanto usava barbear para abordar aquela adição desconhecida à guerra. Akainu, você. Sengoku gritou enquanto cerrava os dentes. Mas ergueu as mãos quando viu os outros almirantes indo detê-lo. Deixe-o em paz, ele sussurrou. Afinal, ele não era conhecido por sua astúcia assim. Ele gritou para mostrar a todas as outras pessoas no campo que Akainu havia ignorado suas ordens, mas ele mesmo queria que ele fosse, e se possível, derrubasse um dos piratas, fosse Yan ou Barba Branca. Mas como ele já deu suas palavras, ele não queria voltar atrás. Além disso, Akainu era conhecido por seu sangue quente. E assim Yan e Barba Branca ouviram seu grito quando viram Akainu vindo em sua direção. Eles entenderam que ele foi contra as ordens, mas também sabiam que Sengoku queria que acontecesse dessa forma. Quem temos aqui? Almirante Akainu? A pessoa desconhecida disse, enquanto ele olhava para o usuário do magma. Suas mãos mais uma vez segurando uma boa espada. Se lutarmos juntos, poderemos derrubá-los com mais facilidade. Você está do lado dos fuzileiros navais, certo? Akainu foi direto ao assunto. A pessoa assentiu. Então vamos cuidar do mais fraco primeiro, Akainu disse enquanto olhava para Yan. A outra pessoa riu quando ouviu o termo mais fraco. Ele sabia que Yan era forte e possivelmente ainda mais forte que Barba Branca. É verdade que o velho tinha a maior força destrutiva, mas numa luta não era isso que decidia o vencedor. Ainda assim, ele achou que estava tudo bem de qualquer maneira, então concordou. Quando chegaram a um ponto em comum, eles chutaram o chão e se aproximaram de Yan, o mais rápido que puderam. Yan acenou com a cabeça para Barba Branca mais uma vez, dizendo-lhe para se afastar. Yan observou com olhos entediados quando Akainu se aproximava dele. Uma espada passou de suas costas até seu estômago enquanto ele olhava com horror em seu rosto para a pessoa desconhecida. Não é que Akainu tenha baixado a guarda, mas é que a pessoa era um mestre em ataques furtivos, então não foi capaz de reagir a tempo. Em um momento ele estava um pouco distante e no próximo ele estava mergulhando sua espada nele. Eu não gosto quando as pessoas tentam me usar, a pessoa murmurou enquanto tirava a espada e a brandia para limpar o sangue. Akainu caiu de joelhos quando começou a perder a sensibilidade do corpo. Veneno, ele pensou consigo mesmo antes de perder a consciência. E assim um almirante caiu. A pessoa então desapareceu mais uma vez, apenas para aparecer perto de Yan. Mas Yan estava preparado. Quando ele usa a observação aqui e sua telecinesia em conjecturas, ele foi capaz de detectar os movimentos dessa pessoa. Então, assim que a pessoa se aproximou dele, ele se abaixou e desferiu seu próprio ataque com sua lança. O ataque acertou em cheio e tirou sangue, mas a pessoa não se importou, pois apenas chutou o chão e deu uma cambalhota para trás antes de mais uma vez desaparecer do campo de visão de Yan. Yan estava pronto para ele. Sem sequer virar a lança, ele balançou a lança para trás, errando por pouco a pessoa enquanto ele guardava com sua espada. Impressionante, a pessoa murmurou. O fato de Yan ter guardado os ataques furtivos desde a primeira vez e ainda estar fazendo isso até agora, ao contrário de Akainu que falava que Yan era o mais fraco, foi registrado e visto por todo mundo. Até os fuzileiros navais começaram a reconsiderar sobre Yan, talvez ele fosse tão forte quanto o Barba Branca. A princípio eles só pensavam nele como um pirata forte, mas talvez ele fosse um imperador sem coroa.
com a força chegando à mesma dos 4 governantes dos mares. De repente, a pessoa desconhecida atacou com um golpe para baixo que Yan redirecionou para o lado, e então Yan girou sobre os calcanhares e desferiu um ataque com a outra ponta da lança. O ataque foi imprevisível, pois tudo aconteceu em um segundo. Yan redirecionou o golpe da espada com um lado da lança e deixando as 2 mãos da pessoa que segurava a espada de lado, e logo em seguida veio a outra ponta da lança, depois que Yan girou sobre os calcanhares, que atravessou direto a garganta da pessoa. Então Yan concentrou sua energia em sua lança antes de enfiá-la no peito da pessoa, passando por ele e liberando uma enorme onda de choque. Yan usou sua arma de 6 reis com a lança. A pessoa agarrou sua garganta com uma das mãos enquanto a outra foi até o buraco em seu peito, enquanto deixava a espada que segurava cair no chão. Ele começou a gorgolejar sangue enquanto olhava para Yan com olhos cheios de ódio. E assim mesmo seus olhos perderam a luz quando a figura caiu no chão e parou de respirar. E justamente quando todos pensavam que a briga havia acabado, algo aconteceu. A pessoa que já deveria estar morta começou a se mover com as mãos e as pernas em posições estranhas enquanto sons de pop eram ouvidos. Uma névoa cinzenta o cercou enquanto o movimento continuava. A silhueta visível que aparecia através do nevoeiro começou a aumentar até atingir uma altura de 3 metros, embora os detalhes sobre isso fossem muito vagos. E então, de repente, uma nova voz foi ouvida por toda parte. Quem diria que você era tão forte? A voz soava desumana, profunda e áspera aos ouvidos, como se seu dono não estivesse falando sua própria língua. Eu sabia que havia algo errado com o corpo daquela pessoa. Yan pensou consigo mesmo. Ele tinha certeza de que havia matado a pessoa, então sabia que esta não era uma forma Zoan. Enquanto Barba Branca finalmente soube porque ele teve aquele mau pressentimento antes. Capítulo 72, Abaddon. Com 3 metros de altura, a figura do demônio humanoide finalmente ficou visível para todos verem. O demônio tinha uma figura forte e robusta que gritava com poder ilimitado. Sua pele estava vermelha por todo o corpo. No peito tinha uma armadura óssea que cobria apenas o peito e o abdômen. Mas ele não sabia se era feito de osso, pois era de cor vermelha. Muito mais vermelho que a pele. Da mesma forma, havia 2 placas nos ombros e nos joelhos. Além disso, parecia que o resto era como um ser humano normal. Seu rosto também era vermelho, com 2 orelhas curtas e pontudas que lembravam a Yan os elfos de sua vida passada, embora um pouco mais curto. Uma cicatriz que ia de uma orelha à outra pela boca era a coisa mais óbvia sobre o demônio. Como se alguém tivesse cortado sua boca, ou pior, a tivesse quebrado à força. E ao contrário do que Yan imaginou, não tinha cauda. A única roupa em seu corpo eram as calças curtas que ele usava em sua forma humana. Estes são os Diavoloi? Yan pensou consigo mesmo. Ele deu uma olhada para a Barba Branca, que assentiu gravemente. Não havia necessidade de falarem, eles se entendiam bem o suficiente para saber que estavam pensando a mesma coisa. Isto foi um Diavoloi. Nenhum dos ataques e ferimentos que Yan causou permaneceu em seu corpo, como se tivesse renascido. Yan não iria atacar cegamente. Este era um tipo de raça que até o mais fraco deles quase matou Barba Branca quando ele estava no auge. Yan não era tão arrogante. Ele sabia que se lutasse sozinho, a luta duraria dias e dias antes que ele pudesse vencer. E isso também não seria isento de consequências. Ele fez a barba e se aproximou do velho. Yan iria lutar junto com o velho. Foi assim que ele deu importância a essa luta que se aproximava. Velho, você reconhece este? Yan perguntou já que o velho conhecia todos os 3 demônios. Como tal, ele seria capaz de saber disso. Mas havia chance de que houvesse mais de 3 ou eles poderiam até ser alterados desta vez, já que perderam da última vez para Barba Branca e Roger. Barba Branca olhou para o diabo por um longo tempo antes de finalmente falar. Este foi aquele que lutou com Roger. Eu não lutei com ele, mas Roger me mostrou seu cadáver, então tenho certeza. Ele disse que seu nome era Abaddon, ele disse. Fique em guarda, Yan. Esses demônios, seu estilo de luta é apenas eles usando força e velocidade esmagadoras. E se bem me lembro, então Roger disse que seu principal estilo de luta é usar bones como armas. Ele então acrescentou, Abaddon. Este era o nome do Diavoloi. Desde que ele e seu irmão e irmã acordaram da última briga onde morreram para Roger e Barba Branca, ele não fez nada. Mas quando lhes foi dada a ordem de cuidar de Barba Branca enquanto ele envelhecia, ele se ofereceu para a missão. Cuidar do Barba Branca era uma necessidade para seus planos futuros, pois ele já havia se oposto a eles uma vez. Além disso, era a vingança esperada. A verdadeira história do mundo iria expor muitas coisas e eles não queriam isso. Então desde o grande reino foi destruído, eles estavam impedindo qualquer um de chegar ao conto de Laug e conhecer a verdade do mundo. E Barba Branca também sabia de algo como Roger havia contado a ele. Então eles tiveram que cuidar dele. Abaddon foi quem corrompeu Barba Negra e fez com que ele traísse o velho. E então ele o fez capturar Ace, para impulsionar a guerra. E ele também foi pessoalmente verificar o velho e realmente o sentiu enfraquecer com o tempo. Como tal, ele sentiu que Barba Branca já estava praticamente morto. Ele até veio para a guerra e se disfarçou de fuzileiro naval para cuidar das coisas caso eles, os fuzileiros navais, se mostrassem inadequados. Mas quando chegou a hora, o velho era mais forte do que imaginava e sentia. Ele tinha certeza de que algo aconteceu desde a última vez que o verificou. E não só isso, mas ele sentiu alguém ainda mais forte ao lado do Barba Branca. O choque, porém, veio quando ele sentiu a força vital da pessoa. Isso mostrou a ele que ele ainda era jovem na idade dos humanos. Isso imediatamente o alertou e ele começou a lutar contra ele. Ele tinha que fazer isso, já que Yan seria uma ameaça ainda maior do que Barba Branca para ele se ele pudesse crescer. Eles não podem deixá-lo chegar ao conto de Laug e conhecer a verdade do mundo. E havia uma razão ainda mais importante para não deixar ninguém chegar àquela ilha. Mas quem diria que ele seria capaz de vencê-lo tão facilmente em sua forma humana?
Ele estava irritado e alarmado. Ele sabia que essa pessoa deveria ser eliminada, mesmo ao custo de mostrar sua verdadeira forma às pessoas de lá. Então ele fez. Ele viu como Ian pulou perto de Barba Branca e acenou com as mãos. Isso foi inteligente da parte dele. Como se ele fosse arrogante, ele poderia ter morrido naquele momento. Inconscientemente para ele ainda estava subestimando Ian. De volta a Ian e Barba Branca. Eles viram o demônio se preparando para atacar, então se prepararam. Barba Branca segurou sua arma em movimento para frente, pronto para interceptar qualquer ataque que viesse em sua direção. Enquanto isso, Ian usaria a primeira forma de sua arte de lança, o estilo 0G alucinante. Ian envolveu sua lança em sua energia e ao contrário de onde ele normalmente aumenta seu peso e a torna pesada. Desta vez ele tentou deixar tudo mais leve. Até que ele chegue a um ponto em que, enquanto estiver usando sua energia, a lança permanecerá flutuando sozinha, pois os efeitos da gravidade sobre ela serão momentaneamente anulados. Ele então faz o mesmo consigo mesmo, embora não seja capaz de interromper o efeito da gravidade sobre ele de forma completamente diferente da espada. Ainda assim, sua velocidade seria extremamente rápida. Era assim que Ian era forte no momento. Verdadeiramente o nível de um imperador. No entanto, ele não poderia fazer o mesmo por Barba Branca, pois é necessária uma enorme energia apenas para fazer isso por si mesmo. Talvez no futuro ele consiga. Então, como se o diabo sentisse isso, ele chutou o chão, desaparecendo e deixando uma cratera em seu rastro. Apareceu perto de Ian com 5 garras alongadas que eram normais antes. Sua mão direita foi diretamente para a garganta de Ian, mas Ian com sua nova velocidade foi igualmente rápido. Então ele evitou o ataque e desferiu seu próprio com a lança agora extremamente rápida. O demônio ficou com um pouco de choque nos olhos antes de recuar quando casualmente deu meio passo para trás e pegou a lança com a mão nua, ou mais precisamente garra. Os movimentos foram completamente escondidos dos olhos dos espectadores, pois eram extremamente rápidos. Assim como Barba Branca havia dito, eles usaram força e velocidade extremas. Barba Branca então veio de lado e balançou sua arma para baixo, fazendo o diabo pular para trás e evitar o ataque que quebrou a terra ao seu redor. Afinal, ao contrário de Ian, que poderia tirar um pouco de sangue dele, se o ataque do Barba Branca atingisse, causaria enormes danos ao diabo. Até agora faltava a Ian um ataque tão destrutivo quanto o poder do velho. Ian então avançou usando o barbear, ficando mais rápido que o diabo de repente. Ele então atacou com um golpe descendente que foi bloqueado simplesmente pelo instinto seguido por outro ataque logo depois de deixar o diabo sem chance de retaliar além de defender. Internamente o diabo estava começando a ficar irritado. De repente surgiram em suas mãos 2 ossos longos que ele usou para se proteger contra Ian. Ele guardou com um e atacou com o outro, fazendo Ian mover apressadamente sua arma para proteger. O ataque o atingiu diretamente no centro da lança, lançando Ian derrapando para trás a uma distância enorme. O diabo ainda era arrogante o suficiente para não entender que Barba Branca havia matado seu irmão sozinho. A escolha lógica nesta luta contra 2 tão fortes como ele deveria ter sido fugir. Mas parecia que esse demônio tinha muito sangue quente. E foi com isso que o Barba Branca conseguiu acertá-lo diretamente nas costas com um golpe devastador que realmente conseguiu fraturar a armadura de seu corpo. E quando foi lançado na direção de Ian, Ian já havia se orientado e trazido as 6 espadas que ele tinha do ringue, e as fez girar com sua telecinesia a uma velocidade tal que rasgariam qualquer coisa. Ele então os lançou direto para o diabo, cada um de um ângulo difícil de evitar. Cada uma das lâminas giratórias mirava em um ponto enquanto aceleravam pelo céu e alcançavam o diabo. 2 foram para os braços, 2 para as pernas, 1 para a cabeça e o último para o que faz de alguém um homem. O demônio que foi jogado ao céu pelo Barba Branca não teve como se esquivar, mas ele ainda conseguiu inclinar-se para a direita e depois para a esquerda, esquivando-se dos que foram jogados em seus braços, mas eles ainda tiraram sangue ao tocá-lo minuciosamente. Então ele se encolheu ainda no céu, esquivando-se dos que foram jogados em suas pernas e cabeça. Deixando apenas um mirando verticalmente em sua masculinidade, ele girou no último segundo, esquivando-se dele com a largura de um fio de cabelo. Quando ele pousou, ele respirava um pouco pesadamente, enquanto o sangue escorria de seus lábios e braços. O ataque do Barba Branca machucou mais do que esperava. Foi o que aconteceu quando 2 lutaram contra ele ao mesmo tempo. Este foi o preço de ser arrogante. Até ele mesmo começou a perceber que poderia ter sido precipitado. Capítulo 73. Último recurso. Enquanto o diabo fervia de ódio e raiva, Sengoku, Garp e os outros 2 almirantes que já haviam levado a Kaino para receber atendimento médico anteriormente, correram na direção do diabo e aproveitaram aquele momento em que ele estava distraído para atacá-lo. Quem você pensa que é para machucar um de nós? Sengoku, que já estava em sua forma transformada, gritou enquanto enfiava a palma da mão em um ataque, liberando uma onda de choque. O demônio não teve tempo de pensar antes de ser cravado no chão pela enorme força vinda da palma da mão de Sengoku. Assim que o diabo se recompôs, sentiu as mãos e as pernas ficarem geladas e se virou para procurar a fonte. Ele encontrou Aokiji que estava usando seus poderes para prendê-lo no gelo. Então, quando ele quase congelou, Kizaru atacou com sua fruta leve tentando abrir buracos em seu corpo. Mas, infelizmente para eles, o corpo do demônio era forte. Muito mais forte do que eles esperavam. Afinal, mesmo o golpe do Barba Branca quase não fraturou sua armadura. E Barba Branca era conhecido por seus ataques destrutivos. As esferas de luz não fizeram nada com ele além de quebrar o gelo ao seu redor. Ele então se levantou lentamente do chão e fez um movimento enquanto desaparecia antes que eles pudessem piscar. De repente, do lado de Aokiji, ele apareceu balançando a garra em sua cabeça, em um ataque que definitivamente o mataria. Seus olhos ficaram em êxtase malicioso ao matá-lo,
mas alguém discordou disso. Assim que o demônio se moveu, Yan o seguiu e então quando o ataque quase atingiu Aokiji, Yan o parou com sua lança enquanto ficava na frente dele. O velho Barba Branca também aproveitou a chance ao se aproximar dele com sua arma balançando em um arco, fazendo o demônio se esquivar apressadamente para não sofrer outro ferimento grave. Mas onde ele se esquivou, Garp estava pronto com um braço preto e inclinado que o perfurou no chão enquanto ele era arremessado por uma distância enorme. Neste momento ele sabia que tinha que fugir ou morreria. Não deveria ter sido precipitado e deveria ter esperado que seus irmãos despertassem completamente antes de fazer qualquer movimento. E agora, se não funcionasse, morreria. Ele não se importava tanto com isso quanto queria contar a seus irmãos sobre o perigo que resultaria de Yan. Mas se morreu, não será capaz de contar a eles. Com um grito, pontas de ossos apareceram em suas costas e mãos. Chutou o chão com toda a força que pôde e pulou no elo mais fraco da luta. Aokiji, o cara era forte, isso era verdade. Mas apenas devido ao seu fruto. Quando seu fruto não funciona, ele seria o mais fraco do grupo dos almirantes. E como tinham preso em um anel, ele quis abrir um caminho e fugir, mas o resto não deixou fazer o que queria. Eles atacaram assim que o diabo se moveu, com cada pessoa desferindo um ataque devastador de um lado diferente. E assim foram feitos ataques, com o diabo tentando correr, mas cada vez falhando e sofrendo mais ferimentos. Quando 20 minutos se passaram, o demônio havia perdido um braço, cortesia de um certo Yan Lui, e estava ajoelhado por causa do cansaço e dos ferimentos. Não restava energia nele para fazer mais nada. Tudo o que pôde fazer foi encará-los com seus olhos vermelhos ameaçadores. Yan estava respirando pesadamente enquanto estava ferido com sangue vazando de suas feridas. Embora nenhum fosse fatal, ele estava cansado por usar sua arte de lança. Barba Branca também respirava pesadamente, embora fosse óbvio que ele tinha menos ferimentos. Sua fruta usa sua resistência e agora ele estava começando a ficar mais lento. O lado dos fuzileiros navais não estava melhor, com Sengoku mal conseguindo manter sua forma, Garp arfando com alguns cortes superficiais, Aokiji com ferimentos por todo o corpo e Kizaru com 5 garras enormes feridas em seu peito. A partir do momento em que todos se uniram contra o diabo, era inútil tentar fugir ou lutar mais. Embora o demônio fosse forte, como foi comprovado, sendo capaz de suportar os ataques de 6 pessoas tão fortes quanto ele, ao mesmo tempo que os feria no processo, ainda não foi capaz de vencê-los. E agora estava lutando com uma decisão. Desde que foram criados, eles eram apenas bestas estúpidas, mas ele e seus irmãos ganharam consciência e com isso, essa forma humanoide. O que estava lutando era para voltar àquela forma estúpida ou não. Como ainda não era capaz de controlar essa forma, ao contrário de seus irmãos mais velhos. Embora não se importasse em morrer, reviver levaria anos e anos antes de voltar. Mas se voltasse à forma irracional agora, havia a possibilidade de recuperar a consciência muito mais cedo. E quando acordaram desta vez, disseram-lhes que os próximos anos seriam importantes para eles. Então ele não podia se dar ao luxo de morrer desta vez. Embora esta forma estúpida fosse mais forte, devido ao seu enorme tamanho, ainda estava em um estado estúpido. Abaddon só podia esperar que ele fugisse em vez de agir como estúpido e ficar aqui. Com um aceno final para si mesmo e um olhar cheio de ódio para todos os seus agressores, ele se soltou. Ele se soltou e começou a voltar à sua forma estúpida original. Yan, Barba Branca e companhia pularam apressadamente para trás com a transformação repentina. O que diabos está acontecendo? Sengoku gritou quando começou a ficar nervoso com isso. Yan deu-lhe uma olhada. Enquanto vocês, hipócritas, ainda protegem os corruptos, matam os inocentes e gritam justiça aqui e ali, é isso que se esconde nas sombras do mundo. Esta é a verdadeira ameaça que enfrentamos. E se não fosse por Roger e Barba Branca que se livrar deles da última vez, talvez seus planos já tivessem funcionado. Yan disse, enquanto Barba Branca ao lado apenas balançou a cabeça. Ele sabia que nada mudaria mesmo que Yan tivesse dito isso. Sengoku explodiu ao ser chamado de hipócrita. Mas ele sabia o que Yan queria dizer com corruptos, então simplesmente o ignorou enquanto se concentrava novamente na abominação transformadora à sua frente. Enquanto isso, Garp apenas fechou os olhos dolorosamente, ele próprio não gostava dos chamados corruptos mais do que Yan. De repente uma forma desumana apareceu quando o diabo finalmente se transformou completamente e rugiu para o céu. Capítulo 74, Execução. Um pouco distante de onde todos estavam e agora olhando para a enorme forma sombria. Shanks tinha acabado de voltar ao campo de batalha o mais rápido que pôde quando sentiu um tipo de energia que já sentia antes. Foi a energia que ele captou no corpo do Barba Negra. Também foi algo que ele sentiu de uma certa pessoa nos anos em que era mais jovem. Ele sentiu que a energia era maligna, mas não podia fazer nada sobre isso. Ele não sabia nada sobre eles serem demônios, se é que sabia. Talvez ele não tivesse feito um acordo com o governo mundial há tantos anos. Ele estava correndo junto com sua tripulação quando fez sinal para que parassem, e assim como os demais, deu uma olhada no que era aquela forma enorme. Pela sua energia, ele sabia que sua tripulação deveria ficar fora disso a todo custo, ou eles poderiam morrer. Gente, afastem-se bastante dessa coisa e esperem por mim, Shanks disse a eles. E eles sabiam pelos anos que passaram juntos que ele não os desprezava. Em vez disso, ele estava pensando em protegê-los. Então eles apenas assentiram e fizeram o que foi pedido. Enquanto ele se aproximou de Barba Branca e Yan. Então você ainda está aqui, Ruivo? Barba Branca perguntou sem tirar os olhos da fera. Sim. Vim o mais rápido que pude para ajudar, ele acenou com a cabeça enquanto assumia a aparência da fera. Yan também acenou com a cabeça e voltou para observar a fera que estava agora na frente deles. Foi além de enorme. Foi enorme. Tamanho de 800 metros. Seus braços e pernas eram delgados e sua pele era de um azul muito escuro, quase preto. Seus braços tinham 5 garras longas e afiadas.
Mas além disso não havia nenhuma característica notável, como se fosse apenas uma bolha de escuridão com a forma de um humanoide. Ian ficou perplexo ao ver isso. Em sua mente, ele estava tipo, que porra é essa? Como devo lutar contra isso? Desde esta guerra, ele começou a perceber a importância de ter um enorme poder de fogo. E embora fosse forte, ele não tinha um movimento finalizador como se diria. Os fuzileiros navais tiveram que lutar a contragosto mais uma vez com os piratas, pois precisariam de toda a ajuda necessária. Eles tinham visto tudo que a fera podia fazer na forma menor e não estavam dispostos a vê-la nesta forma. O dano que isso poderia causar ao mundo seria tremendo. Então os fuzileiros navais conversaram entre si e decidiram que trabalhariam juntos. Barba branca, cabelo ruivo e... Ian, vamos trabalhar juntos para cuidar dessa abominação? Sengoku perguntou enquanto engolia seu orgulho desta vez e inclinava a cabeça para eles. Até Garp se juntou a ele. Mas a fera não lhes deu mais tempo para pensar enquanto tentava passar por eles, o que com seu tamanho não daria muitos passos para fazê-lo. Então, quando Ian e companhia perceberam isso, eles concordaram com o Sengoku e todos começaram a agir. Embora seu tamanho fosse enorme, eles não eram conhecidos como potências mundiais à toa. O ataque inicial foi para Aokiji, que fez uma enorme montanha afiada de gelo, que parecia ainda menor que sua perna, no local para onde iria mover sua perna. Mas a montanha não empalou como o resto deles pensava. Ele simplesmente quebrou, causando um pouco de dor à fera enquanto rugia. Agora mudando seu foco para cuidar deles, voltou-se para eles como se já tivesse esquecido de correr. Balançou a garra direita tentando destruir qualquer coisa em seu caminho. Mas todos eles pularam para trás, com Sengoku usando seu enorme corpo para pular e lançar uma onda de choque em seu rosto, que conseguiu jogar um pouco a cabeça para trás. Em seguida foram Garp e Barba Branca, que seguiram Sengoku e deram socos em seu rosto. Por maiores que fossem os três, pareciam ainda menores que seus olhos. O braço do Barba Branca estava revestido com seu poder de terremoto e em uma bolha particularmente maior do que nos tempos anteriores, enquanto o braço de Garp era preto direto até o ombro, com marcas visíveis de chamas no final. Uma aura vermelha rodeava o braço. O ataque do Barba Branca quebrou o ar ao redor de seu rosto, enquanto o braço de Garp foi capaz de acertar antes mesmo de tocá-lo, até que seu braço alcançou seu rosto, onde finalmente conseguiram fazê-lo cair para trás. Kizaru reuniu uma enorme quantidade de poder de luz em suas mãos, enquanto apontava para a fera e liberava 2 feixes de luz brilhantes, um no braço direito e outro na perna, e ambos penetraram fazendo o sangue fluir das feridas. Embora as vigas fossem grandes, a área atingida era pequena em comparação com a fera. Ian finalmente teve a chance de testemunhar a forma avançada de armamento aqui. Emissão, onde o usuário pode projetar seu fluxo de Aqui de seu corpo sem meio. Este método permite ao usuário danificar ou repelir seu alvo sem fazer contato direto ou usar força bruta. E Garp fez exatamente isso. Provavelmente ele sabia que ataques normais não causariam muitos danos e não queria desperdiçar a chance que tinha. Ainda assim, Ian não ficou parado enquanto mudava seu estilo de lança. Estilo arrasador. Isso aumenta a gravidade da lança, tornando-a mais pesada em proporção ao que Ian pode carregar com sua força bruta. Cada golpe dado com a lança nesse estado é, como o nome indica, devastador, e contra um adversário tão grande foi necessário. Olhando para a fera que tentou se levantar com a ajuda da mão direita, Ian aproveitou isso usando barbear e aparecendo na articulação de suas mãos e atacando com um amplo golpe de sua lança. E isso foi feito pelo próprio Shanks atacando com sua espada revestida de Aqui a uma velocidade que provou a Ian que ele era digno de seus títulos. E da mesma forma que Garp havia feito anteriormente, havia uma aura vermelha em torno da espada que aumentaria o poder da espada. Mas mesmo que os ataques praticamente explodissem naquele ponto em que tocaram, ainda não conseguiram cortar o braço nem fazer a fera cair. E quando Kizaru viu isso, ele se materializou apressadamente ali e usou sua espada leve para finalizar o ataque, desferindo um golpe com uma força tremenda. E finalmente desferindo o golpe final que o fez cair, ainda assim, ele apenas aumentou o ferimento e não cortou o braço. Quando caiu novamente, Aokiji congelou instantaneamente as mãos e as pernas no chão. Kizaru aproveitou-se disso porque era o único capaz de feri-lo atualmente. Embora o velho e Garp ainda tenham causado alguns danos internos, Kizaru saltou para o céu e lançou seu ataque. Joias sagradas de Yazakani, ele gritou enquanto liberava uma torrente de partículas de luz mortais que acidentalmente destruíram o gelo, mas ainda causaram o dano que deveria causar. Roar, a fera rugiu de dor pelo dano que sofreu, enquanto se debatia com as mãos fazendo com que todos se esquivassem. Mas Aokiji, que estava respirando com dificuldade, mais uma vez tentou prendê-lo no gelo. Barba Branca e Garp pularam lado a lado para o céu, enquanto ambos caíam no peito da fera. Barba Branca com as 2 pernas rodeadas por uma bolha, enquanto Garp tinha os 2 braços entrelaçados enquanto os acertava. O ataque lançou uma enorme onda de choque quando a fera foi jogada no chão, formando uma enorme cratera com o peito afundado. Todos consideraram essa chance apropriada para derrubar a fera, então usaram seus ataques imediatamente. Ian voou para o céu enquanto girava ganhando impulso enquanto usava a arma 6 Rei para lançar sua lança o mais forte que podia no peito da fera caída, fazendo a lança parecer como se tivesse se teletransportado para o peito da fera. Meteoro caindo, Ian murmurou enquanto atacava. E quando chegou, penetrou na besta e enterrou-a ainda mais no chão. Mas isso não foi tudo, pois Garp saltou para a lança com o braço levantado e deu um soco, fazendo-a atravessar o corpo e penetrar no chão.
Barba Branca pulou da mesma forma com Kizaru ao seu lado, enquanto concentrava o máximo de sua energia em sua mão, formando uma enorme bolha, que começou a se compactar e comprimir para obter mais força antes de pular na área ferida e socar o mais forte que podia com um grito de guerreiro. Ou ele gritou enquanto seu braço pressionava seu peito, antes de finalmente se soltar e pular para trás para evitar o ataque de Kizaru. Kizaru juntou as palmas das mãos enquanto fazia uma esfera concentrada de partículas de luz antes de arremessá-la na fera. Foi como uma bomba, uma vez que tocou, iluminou a área e mostrou a todos que a fera estava faltando uma grande parte de seu peito. E isso deixou apenas Sengoku e Aokiji. Sengoku usou sua forma final, que na verdade triplicou seu tamanho e poder anteriores, mas ao custo de ele só poder usá-la por alguns segundos. Ele então usou seu ataque característico, Onda de Impacto. Desta vez, a onda de choque liberada foi muito mais devastadora do que antes. A besta podia ser vista visivelmente sendo enterrada no chão pela força. Aokiji finalmente usou seu ataque de trunfo. Aprisionamento de gelo, execução. Ele atirou gelo de suas mãos formando 4 pilares do chão que se encontravam em um ponto no céu acima do peito da fera. E daquele ponto, um enorme pingente de gelo afiado disparou, penetrando a fera direto no chão. E esse foi o golpe final necessário para a fera morrer. E o mundo estava com falta de um Diavoloi. Capítulo 75. Uma mensagem. Yan finalmente pôde relaxar depois que cuidaram da fera. Seus ataques exigiram muito dele, pois ele tinha que se concentrar em 2 coisas ao mesmo tempo. Que diabos era esse monstro? Ele pensou consigo mesmo enquanto respirava com dificuldade. No anime original, não existia tal coisa nem perto desse monstro. Naquela época, a guerra correu mal e Barba Branca e Ace morreram. Embora Yan soubesse sobre os Diavoloi, nem ele nem Barba Branca sabiam qual era o seu propósito. A voz apenas lhes disse para cuidar deles ou eles trariam o fim do mundo. Mas Yan tinha um palpite. A única coisa que mudou é que o velho está vivo. E eu não estava no anime original, o que significa que minha presença poderia tê-los tirado do esconderijo. Ele pensou consigo mesmo. Nesta guerra, o velho Barba Branca estava vivo e forte e ainda mais saudável do que antes. E Ace não morreu como planejado. Havia a possibilidade de eles terem existido no anime passado, mas simplesmente não apareceram porque tudo correu conforme o planejado na guerra. E como as coisas eram diferentes agora, eles apareceram para consertar as coisas, mas acabaram subestimando o poder dos humanos. E então havia outra opção, onde eles estavam aqui para ele. Foi um pouco rebuscado, mas poderia ser possível. Eles podem tê-lo considerado uma ameaça para tudo que estavam planejando no futuro. De qualquer forma, este mundo continua ficando ainda mais perigoso. Ele pensou. Se ele não se apressasse em evoluir seu corpo com todas essas habilidades, talvez ele pudesse estar morto agora. Ele ficou feliz por ter feito isso e decidiu continuar o mais rápido possível nesse caminho. Ele momentaneamente deixou esse pensamento de lado enquanto olhava ao redor. Além de Garp, Barba Branca e Shanks, todas as pessoas estavam no chão sentadas de exaustão. Principalmente Aokiji, que estava completamente deitado no chão. Sengoku estava ajoelhado tentando recuperar o fôlego, o que era compreensível já que seu último ataque tirou tudo dele, enquanto Kizaru estava parado ali parecendo cansado para se mover um pouco. Yan se virou para olhar o enorme corpo caído da fera à sua frente. Ele nem precisou pensar antes de guardá-lo em seu anel. Foi tão repentino que todos foram alertados quando tomaram posições para atacar, e até Aokiji se levantou. Yan desempenhou seu papel enquanto agarrava sua lança com as 2 mãos e se virava para observar os arredores atentamente. O que diabos aconteceu? Sengoku gritou enquanto agarrava sua cintura com uma das mãos e continuava se virando para olhar ao redor em busca do corpo ou de quem o havia levado. Yan então baixou a lança e falou, não há ninguém aqui além de nós. Quem quer que tenha levado o corpo já deve ter partido. Ele disse, e ninguém poderia argumentar contra ele. Ele provou sua força nesta guerra. Deste dia em diante, o mundo inteiro saberia que Yan era tão forte quanto um imperador. Todos eles entenderam que o que quer que tenha levado o corpo e o escoamento foi extremamente forte para eles nem perceberem. Enquanto isso, Yan sabia, pelos olhares que todos faziam, que seu plano havia dado certo. Embora ele tenha levado o corpo, não foi sem um plano. Ele queria primeiro usar sua linhagem para evoluir seu corpo mais uma vez, e a parte mais importante de seu plano é fazer com que Garp, Sengoku e os almirantes daqui fiquem atentos a esta nova ameaça. Ele sabia que Garp e Sengoku iriam se aposentar de certa forma. Para Garp, foi como se Ace tivesse morrido para Akainu. E para Sengoku foi o resultado dos nobres mundiais encobrirem o fato de que muitos fugitivos perigosos fugiram da prisão. Embora apenas um deles pudesse colocar uma nação de joelhos. E Yan havia notado no início da luta que a tripulação do agora falecido pirata Barba Negra havia desaparecido. Embora ele os tivesse nocauteado, alguém possivelmente se recuperou daquele ataque e o salvou. Então Yan queria fazer Garp e Sengoku verem a verdade sobre os Diavoloi, para que ele ganhasse um aliado neles. Embora ele não soubesse se precisaria da ajuda deles no futuro, isso não importava agora. Ele tinha ouvido da boca de Barba Branca como ele e Roger se uniram e ainda assim quase perderam, então ele não iria correr nenhum risco. Então seu plano deu certo. Velho, vamos embora. Não há mais nada a fazer agora. Yan guardou sua lança enquanto se dirigia a Barba Branca. O velho assentiu. Shanks também começou a ir para sua tripulação.
enquanto os almirantes e os demais foram abordados por vários médicos fuzileiros navais para cuidar de seus ferimentos. Ian olhou para Garp Sengoku. Ele usou seus poderes mentais para entregar uma mensagem telepática. Nos próximos dias você finalmente verá as verdadeiras cores do governo mundial. Se eu digo se naquele momento você quiser saber mais sobre aquela fera que lutamos, então entre em contato com o velho para uma reunião. Tenho certeza que você já tem o número dele. Estou lhe dando essa chance porque sei que você não é realmente corrupto. Então, quando eles se viraram para olhá-lo em estado de choque, ele deu um pequeno aceno de cabeça e diante dos olhos dos espectadores. Ian e Barba Branca foram engolidos pelas sombras, não deixando nada para trás. Mais uma vez eles entraram em pânico antes de Garp falar calmamente. Esse pirralho realmente sabe como se exibir. Ele estava olhando para o Moby Dick ao longe que agora girava e começava a navegar no mar. O resto seguiu seu olhar antes de voltarem para suas coisas. Em seu convés apareceram Ian e Barba Branca, antes de Ian ser repentinamente envolvido por um abraço de Helene, que estava preocupada desde que aquela pessoa desconhecida o atacou pela primeira vez. Garp apenas balançou a cabeça e continuou a pensar sobre o que Ian quis dizer. O mesmo aconteceu com Sengoku. Capítulo 76. É assim que a vida deveria ser. Ian sabia. Ele sabia que as ações desta vez mudariam muito o mundo, mas ele não se importava nem um pouco, embarcaria com prazer em um futuro tão desconhecido. Uma das coisas mudou. É sobre Luffy. Originalmente ele seria salvo pela lei, e então levado para a Amazon Lily, mas agora ele foi carregado por Ace, que acabará de descobrir sua condição. Como ele não queria diminuir o clima da guerra, ele discretamente encontrou alguns médicos para consultar sobre Luffy, mas eles estavam indefesos. Eles estavam agora no Moby Dick que estava em movimento e já estava a uma certa distância do local onde a guerra ocorreu, com muitos navios cercando-o. Como eles tinham que entrar no novo mundo revestindo seus navios, eles tiveram que ir para o arquipélago de Sabaody, e agora estavam prestes a alcançá-lo. A festa que eles fariam estaria lá. Os piratas podiam festejar em qualquer lugar e a qualquer hora. Ivankov também estava lá e contou a Ace sobre as ações que Luffy fez para chegar à guerra. Até o navio de Hancock estava ao lado. Ace sentiu que a culpa era dele quando quase chorou, mas então Marco, que estava ao lado, viu Ace correndo freneticamente em busca de um médico. Oi Ace, o que aconteceu? Ele perguntou a ele. É o Luffy que ele precisa de ajuda. Mas os médicos não podem fazer nada, Ace disse, quase gritando de frustração. Ah, é mesmo. Acalme-se, Ace. Diga-me, você se lembra da condição de Pops? Marco disse calmamente enquanto olhava para Ace. Ace estava confuso. O que isso tem a ver com Luffy? Mas ele ainda deu um aceno de cabeça. Bem, olhe para ele agora. E você não achou que algo estava errado com a maneira como ele lutou na guerra? Marco perguntou. Ele poderia entender se Ace não prestasse atenção, afinal ele estava sob muito estresse. Ace viu o velho rindo enquanto caminhava com Ian, que já estava de camisa, e uma garota desconhecida para ele que na verdade era muito bonita. Shanks já havia saído dizendo que tinha alguns negócios e não poderia se juntar a eles na festa. Embora Shanks não tenha gostado do resultado, ainda assim foi o melhor resultado da guerra que poderia ter acontecido. Então ele teve que se contentar com isso. Mas Ace se concentrou na condição do velho. Na verdade, ele estava andando normalmente e parecia saudável. Agora que pensava nisso, o velho lutou e dominou todos na guerra, o que deveria ser impossível. Como isso é possível? Ele exclamou. Foi tudo graças a Ian. Todos nós lhe devemos um grande problema. Ele curou Pops para poder salvar você, Marco disse com admiração. Ele o curou? Então realmente precisamos agradecê-lo. Mas a condição do pai não era incurável? Ace se perguntou ao dizer a Marco. Ele é um médico muito bom. Marco sorriu em resposta. Que bom médico. Ah, isso mesmo, ele pode ajudar Luffy. Ace disse enquanto começava a correr em direção a Ian. Quando ele chegou, ele o chamou. Assim que Ian chegou perto, ele impacientemente pediu sua ajuda. Você pode salvar Luffy? Ouvi dizer que você é um ótimo médico e curou Pop. Luffy está em estado crítico. Por favor, salve-o, Ace disse com preocupação em sua voz. Ian deu um aceno de cabeça. Ele percebeu que já haviam chegado ao arquipélago de Sabaody. Ele se virou para Ace e disse. Claro, mostre o caminho. Vou ajudá-lo, afinal ele é meu amigo. Ace sorriu feliz enquanto começava a levá-lo para um quarto onde Luffy estava dormindo em uma cama. Helene o seguiu para dentro e viu Luffy e também Hancock que não queria perder Luffy de vista. Ela imediatamente ficou animada porque queria cumprimentá-la. Mas ela se acalmou pois sabia que estava preocupada com Luffy. Assim como Ian, quando conheceu Barba Branca, ela era uma grande fã de Hancock. Ian agarrou o braço de Luffy e ele começou a canalizar sua energia através de seu corpo. E depois de alguns minutos, Luffy de repente abriu os olhos quando se levantou e começou a tossir sangue pela boca. Os outros entraram em pânico enquanto Ian simplesmente foi para o lado e pegou uma toalha junto com um copo de água. Depois de beber a água e limpar a boca, ele se virou para olhar as pessoas presentes. Ele viu Ian pela primeira vez. Ah, é você, Ian. Ele estava feliz com esse amigo dele, pois havia cumprido sua promessa de salvar Ace. Uma vez que ele pensou nisso, ele se virou verificando apressadamente. Ele viu Ace e pulou nele. Eles se abraçaram um pouco antes de Luffy se separar dele com uma pequena risada. Hahaha, ele estava realmente feliz. Ele então viu Hancock ao lado ficando quieto. Oh Hancock, você também está aqui. Ele disse a ela alegremente. Ela deu um aceno de cabeça e começou a corar loucamente. Ian e Helene trocaram um olhar, e então Helene finalmente teve coragem de ir conversar com ela. Barba Branca sabia que eles não teriam comida e bebida suficientes para uma festa boa o suficiente. Então seus filhos cuidaram disso.
E como estavam atracados em uma das áreas sem lei do arquipélago de Sabaldi, tiveram que se afastar bastante para conseguir os suprimentos. Enquanto isso, os navios estavam alinhados próximos uns dos outros, para que qualquer pessoa pudesse passar de um navio para outro. Os 3 grandes navios, incluindo o Moby Dick, estavam no meio dos navios menores. Logo os outros estavam de volta e carregavam caixotes com suprimentos para o navio. Eles trouxeram o suficiente para durar uma semana de festa. Depois os músicos ocuparam seus lugares entre cada navio, afinal a música era essencial para uma festa. Eles brincavam, mas também descansavam para comer e beber de vez em quando. Assim que tudo estiver pronto, o velho esperou que todos enchessem seus copos de bebida antes de começar a falar. Gente, isso é para nossa vitória. Que comece a festa! Ele gritou com o resto retribuindo a alegria. Oh, ui, então todos eles engoliram suas bebidas, e até mesmo Ian, que estava sentado perto do velho, o fez. E Helene, que estava ao lado das mulheres junto com Hancock, também bebeu sua bebida. Logo tudo virou um caos. Em cada navio, você descobriria que os piratas haviam feito um círculo e estavam fazendo alguma coisa. Em alguns navios, as meninas começaram a dançar para os homens. Em alguns outros, os homens começaram a brigar, com as mulheres torcendo e apostando para ver quem venceria. As lutas, é claro, não eram com Aki ou Akuma no Mi, eram apenas simples combates corpo a corpo. Então alguns estavam jogando queda de braço. Outros apostavam em quem pegaria o peixe maior, depois pulariam para o mar, pois ainda era dia. A festa estava apenas começando. Ian olhou para os homens e mulheres comemorando e pensou consigo mesmo. É assim que a vida deveria ser. Capítulo 77. Um amistoso. Então um tempo se passou assim. E Helene em algum momento teletransportou toda a tripulação de Ian para a festa. Helene e Estela conversaram com Hancock, que surpreendentemente estava bebendo e conversando alegremente com elas, o que não seria de esperar de uma mulher fria como ela. Robin achou o clima festivo extremamente bom e agora estava conversando com uma entusiasta da biblioteca como ela, do navio do Barba Branca. Eles eram próximos dos músicos e curtiam as músicas enquanto falavam, embora ela não estivesse muito longe de Helene e companhia. Ocasionalmente, ela olhava furtivamente para Ian, apenas para ser descoberta por Helene e corava um pouco e desviava o olhar dela. Bert, entretanto, estava se divertindo conversando com o pessoal dos visões da tripulação do Barba Branca. Ele ficou muito feliz em conhecê-los, pois havia saído de casa ainda jovem. E em algum momento seus parentes o amarraram para se juntar à briga de homens bêbados, a qual ele se juntou relutantemente no início, mas quando começou a vencer, começou a gostar. Enquanto isso, seu capitão Ian estava conversando com o velho enquanto o resto dos rapazes e moças continuavam a ficar turbulentos. Ocasionalmente alguém era visto voando na frente deles, talvez o resultado de alguém ter dado um chute na bunda dele voando. Ian, estou grato a você, pelo que você fez. Barba Branca disse enquanto tinha uma enorme garrafa de sake na mão que estava bebendo. E ele realmente quis dizer isso. Mas quem era Ian? Ele era fã desse cara. Não tinha como fazer o cara se sentir tão grato a ele. Ian levou alguns segundos para pensar enquanto olhava para sua taça de vinho. Embora ele também gostasse de sake, no momento ele estava bebendo vinho, que era seu favorito. E mais tarde ele tentaria outros tipos. Afinal, nessa festa todo tipo de bebida estava presente. Sake, vinho, cerveja. Velho, não mencione mais isso. Eu simplesmente ajudei onde pude. Isso é tudo. Ian então falou depois de um tempo, pois ele simplesmente o curou. E fez algumas contribuições na guerra. Mas o MVP deveria ser o Barba Branca que dominou todas as suas lutas na velhice. Ele realmente fez os fuzileiros navais perderem a face. Bobagem. Se não fosse por você eu estaria morto e muito possivelmente Ace. Apenas calhe a boca e escute, pirralho. Eu conhecia minha condição. E se eu lutasse contra os almirantes naquele estado, mesmo um ou dois deles iriam sem mencionar que eu estava em guarda contra a traição graças a você. Caso contrário, naquele meu estado enfraquecido, talvez apenas aquele pirralho de magma teria sido um desafio para mim, sem mencionar o teás que veio no final. Então não me diga que não foi nada. Foi tudo para mim. Agora olhe para mim. Me sinto vivo e saudável, e ainda estou entre meus filhos em vez de morrer naquele campo de batalha de sangue frio. Barba Branca começou a dizer para Ian. A certa altura, Ian iria se opor, mas Barba Branca disse-lhe para calar a boca e ouvir, o que imediatamente o fez fechar a boca. Ian podia sentir as emoções do velho. Talvez o álcool tenha começado a afetá-lo. Ou talvez ele estivesse tão emocionado agora. Ainda assim, Ian não estava melhor. Ser repetidamente agradecido pela pessoa que ele mais gostava de assistir no anime estava começando a deixá-lo envergonhado. Suas bochechas estavam um pouco vermelhas. E ele tinha um sorriso envergonhado no rosto. Ele nunca lidou com algo assim antes. Além disso, o álcool também o estava deixando mais emocionado. É claro que ele poderia simplesmente eliminar isso de seu sistema, mas naquele dia ele queria festejar como os outros. Então alguém como você ainda consegue fazer essa expressão hahaha. Barba Branca riu ao ver Ian em sua condição. Calha a boca, velho. Ian bufou para ele porque estava irritado. De repente, alguém estava chamando por eles. Como eles estavam no Moby Dick, a atividade que faziam enquanto bebiam era brigar e queda de braço. Ace e Marco aproximaram-se alegremente deles e começaram a arrastá-los para um dos anéis. Papai, os caras querem ver você na queda de braço, disse Marco com um sorriso desamparado. Embora ele não pudesse enganar os olhos de Ian e Barba Branca. Eles sabiam que ele também estava animado com isso. Josie já estava bêbado e sentado esperando. Barba Branca também sentou-se enquanto colocava o saque ao lado. Como o braço do Barba Branca era muito maior que o dele, Josué apenas fez o possível para segurá-lo. Então, quando Marco anunciou a largada, todos começaram a torcer e encorajar Josué, que começou a ficar vermelho com o esforço que estava tentando. Enquanto isso, o velho não se mexeu nem um centímetro quando finalmente agiu e baixou o braço, derrotando-o instantaneamente.
Como esperado de vocês, papai Josu não ficou bravo quando começou a rir. Então logo outros lutaram com o velho, e ele começou a ganhar uma série de vitórias. De repente as pessoas começaram a pedir que Ian se apresentasse. Ian, até as garotas que estavam longe começaram a vir ver o que estava acontecendo. Ian acenou com a cabeça para os aplausos enquanto sorria e se sentava em um barril em frente à mesa que estavam usando. Como suas mãos eram ainda menores que as de Josu, parecia aos espectadores que o braço de Ian estava preso no de Barba Branca. Mas Ian estava segurando sua mão com força. E enquanto Marco dava o sinal para a largada, o velho começou a empurrá-lo aos poucos. Mas era evidente para os demais que ele estava fazendo um esforço enorme. Ian então usou seu modo escamoso de repente e ganhou um impulso em sua força, o que o ajudou a empurrar o braço do velho para trás um pouco até que o velho fosse capaz de trazer a mão para o meio mais uma vez. A multidão estava torcendo por esta partida, enquanto Ian balançava a cabeça para eles internamente. Vocês todos estão muito bêbados, ele pensou consigo mesmo. Depois de mais ou menos um minuto, parecia que a mesa em que eles estavam lutando não conseguia mais aguentar sua força, pois foi destruída em uma pequena explosão. Na verdade, Ian sabia que o Barba Branca poderia ter vencido, pois era mais forte fisicamente. Os espectadores gritaram a plenos pulmões por uma revanche, ao que Ian e Barba Branca simplesmente recusaram quando voltaram para suas casas e continuaram a beber. Velho, preciso discutir uma coisa com você, disse Ian um pouco sério. Então Barba Branca assentiu. Não sou tão arrogante a ponto de dizer para lutar contra esses demônios sozinho. Como tal, precisaria da sua ajuda. Mas temo que mesmo isso não seja suficiente. Por isso, quero incluir o máximo de pessoas fortes nisso. Tenho uma sensação de que no futuro precisaríamos de toda a ajuda que pudéssemos precisar. Ian acrescentou. Ele já sugeriu isso para Garp Sengoku. E depois dessa festa, ele treinaria sua tripulação para um ponto em que pudessem proteger uns aos outros, pois sabia que sua jornada futura se tornaria cada vez mais difícil. Se as coisas corressem como no anime, então Aokiji abandonaria a marinha. Naquela época, Ian também abordaria isso com ele. Ele até o ofereceria para se juntar a ele. Então, quando um de nós descobrisse sobre os demônios, ele chamaria os outros. Com os poderes de Helene, poderíamos nos reunir em um lugar e então cuidar disso. Ian então disse ao velho, embora Ian soubesse que ele ficaria ainda mais forte. Como tal, se ele soubesse que poderia derrotar os demônios apenas com sua tripulação, não haveria necessidade de reunir o resto. Mas havia uma necessidade de eles saberem sobre os demônios e seus planos, pois eram as pessoas mais poderosas deste mundo. O velho assentiu. Ele também sabia que o futuro era desconhecido e tudo poderia acontecer. E Ian já havia contado a ele sobre Garp Sengoku. Então ele concordou com Ian. Capítulo 78. A reunião. Agora já haviam se passado 3 dias e como alguns navios já estavam revestidos já haviam começado a partir. O resto que ainda está esperando que seus navios sejam revestidos ainda está festejando. Cada um deles veio até Ian em algum momento e agradeceu muito por curar seu pai. A razão pela qual eles não fizeram isso antes é que pensaram que ele havia se tornado um deles ao se juntar aos piratas do Barba Branca. Então eles pensaram que poderiam fazer isso mais tarde. Mas desde que souberam que Ian partiria em breve, todos vieram se desculpar e agradecer. Ian aceitou todos eles enquanto conversava com eles para conhecê-los melhor. Agora Ian estava se preparando com sua tripulação para partir. O navio deles já havia sido guardado no ringue no dia em que Helene trouxe o resto. Ela pegou o anel de Ian para fazer isso. Então agora a única coisa que mantinha Ian nesta nave era se Garp e Sengoku viessem. Mas este foi o 3º dia. E ele resolveu ir embora se não ligassem. Não era como se Helene não pudesse teletransportá-los de volta, afinal. Mas como se as coisas estivessem cuidando dele. Alguém veio e informou Barba Branca sobre uma ligação. Ian compartilhou um olhar com ele e assentiu. Vamos, Helene, disse Ian. E ela seguiu atrás dele e do Barba Branca. Quando eles entraram em uma sala, Barba Branca pegou o alto-falante e falou. Este é o Barba Branca. Ele disse. O caracol estava tomando o formato do rosto de Sengoku com bigode e barba. O outro lado ficou em silêncio um pouco antes de responder. Queremos saber mais sobre aquela fera, disse a voz. E Ian sabia que era Sengoku. Ele sabia que Sengoku já havia renunciado à marinha. Como muito provavelmente o governo optou por esconder a existência dos criminosos que escaparam, numa tentativa de conservar o que restou da sua reputação após a guerra. Mas isso finalmente deixou Sengoku farto. Ele não conseguia acreditar que eles estavam dispostos a sacrificar as pessoas que juraram proteger por algo tão mísero quanto a reputação. Mas Ian não sabia o que aconteceu com Garp. Como no original, ele teria renunciado devido a Kainu ter matado Ace. Na verdade, Garp pensou no que teria acontecido na guerra, e chegou à conclusão de que talvez os 2 netos teriam morrido, enquanto ele ficou ali pensando entre a família e o dever. Como tal, chegou à conclusão de que deveria reformar-se antes de ter de fazer essa escolha. Desde antes, ele não queria subir na hierarquia como Sengoku, justamente por receber ordens daquelas escórias acima. Agora ele também estava enojado com eles, pois optaram por deixar os criminosos em liberdade. Os fuzileiros navais ainda queriam que ele continuasse como instrutor, mas ele apenas disse que já estava velho. Na verdade, tenho 76 anos. Em seguida, ele teve sua aposentadoria processada. Claro, onde você está agora? Ian foi quem falou desta vez. Quando eles responderam, ele pediu a Helene que os levasse para o quarto. E apenas alguns segundos depois os 2 estavam lá. Eles tinham olhares chocados em seus rostos. Mas eles logo voltaram ao assunto. Nos encontramos novamente Barba Branca, Ian, Sengoku cumprimentou. Mas era possível detectar um toque de amargura em sua voz. Enquanto Garp acenou com a cabeça, enquanto segurava biscoitos de arroz na mão. Ambos tiveram tempo para pensar na fera que lutaram.
Os fuzileiros navais acima deles foram inflexíveis em negar sua existência sob o pretexto de que isso traria o caos ao mundo se sua existência fosse confirmada, mas os dois sentiram que algo estava errado nisso, mesmo que concordassem. Como o mundo inteiro sabia de toda a guerra, incluindo a parte do diabo, os fuzileiros navais estavam perdendo a fé do povo, e os piratas estavam ficando mais descarados desde que Barba Branca venceu. É por isso que Sengoku estava amargo. Então agora eles estavam aqui tentando obter mais informações sobre a besta e ver a partir daí o que fariam. Velho, já que eles estão aqui, é óbvio que é sobre os Diavoloi, então vou deixar você contar a eles sobre eles, disse Yan. E então Barba Branca contou a eles sobre sua experiência e claro, naquela época. E os fuzileiros navais tinham registros dessa luta, mas pensaram que era uma luta normal com rivais conhecidos. Então, quando Barba Branca terminou de contar a eles sobre a voz, os 3 Diavoloi e a existência desconhecida, Yan sentiu que era a hora de começar a explicar. Então ele disse, e então, um dia quando eu estava no mar, aquela voz de que o velho falou me contatou, disse Yan. Eles tinham acabado de se acalmar ao ouvir Barba Branca quando Yan os chocou novamente. E o que ele disse? Garp era reconhecidamente mais composto que Sengoku. Diz que os Diavoloi estavam despertando, e que eu deveria entrar em contato com Barba Branca para que ele explicasse o que eram. Yan disse. É por isso que quando você me perguntou na época o que eu tinha que discutir com o velho, eu não pude te contar. Yan então acrescentou. Então os dois ficaram em silêncio por um tempo. E Yan e Barba Branca os deixaram pensar um pouco. Depois de um tempo, Sengoku falou. Então o que você ganha nos contando essa informação? Ele disse. Bem, para começar, tenho certeza de que os fuzileiros navais não divulgariam as notícias sobre eles. Na verdade, eles provavelmente irão negá-las completamente. Disse Yan, fazendo Garp e Sengoku cerrarem os dentes. Mas eles apenas assentiram no final. O que eu quero de você é que ajude a mim e ao velho no futuro, se descobrirmos o paradeiro de um dos demônios. Queremos toda a ajuda que pudermos. Foi possivelmente o mais fraco dos demônios. Com a ajuda de Helene podemos prendê-lo e matá-lo, disse Yan. Ele tinha um plano no futuro para se infiltrar em Marijois e tirar uma foto de Iem e dos 5 anciões, pois Iem poderia ser o líder dos demônios ou até mesmo a existência controlando os demônios. Era necessário mostrar aquela foto para eles para garantir que Garp e Sengoku entendam as coisas e estejam do lado dele. Mais uma vez Sengoku e Garp ficaram em silêncio, contemplando antes de finalmente concordarem. Eles descobriram que esses demônios são mais que suficientes para que eles abandonem suas diferenças com os piratas. Então a reunião foi encerrada. Yan e Barba Branca ganharam 2 novos aliados. Então Helene os levou de volta antes que Yan finalmente se preparasse para começar a navegar com sua tripulação. Capítulo 79. Uma confissão. No caminho para a ilha pai de Yan, o Odisseia, o navio de Yan, passou por muitas outras ilhas pequenas e grandes no Novo Mundo. Yan estava seguindo o cartão vivre de seu pai, que desta vez apontava para o Novo Mundo. Mas isso não o surpreendeu, pois conhecia as circunstâncias da ilha. Às vezes Yan e companhia paravam um pouco em uma ilha no caminho, mas para outras, eles simplesmente passavam por elas. E assim já se passou uma semana desde que Yan começou a navegar depois de se separar do velho Barba Branca. Não se deve subestimar o tamanho do Novo Mundo, como era enorme na forma literal da palavra. Bert, que estava treinando no ninho do corvo, como sempre, viu algo para onde o navio se dirigia com o binóculo que mantinha ao lado. Era uma ilha. Mas ele não poderia fazer os detalhes daqui, então ele desceu dali com um salto e se aproximou de seus companheiros de tripulação ao pousar. Como todos iriam começar o treinamento em um futuro próximo, Yan disse-lhes para relaxarem agora mesmo, antes de chegarem à ilha pretendida, que é o que eles estavam fazendo agora. As 3 meninas estavam tomando banho de sol deitadas em uma espreguiçadeira enquanto bebiam suco de laranja e conversavam umas com as outras. Verdadeiramente uma visão incrível para qualquer homem normal. Infelizmente Bert preferia um de seu próprio povo. Cada garota tinha uma figura que faria qualquer cara olhar para elas. Enquanto isso, Yan não estava no navio no momento. Ele sentiu vontade de nadar, então pulou do navio e estava nadando ao lado dele com relativa facilidade. Às vezes ele mergulhava embaixo do navio e observava o mar com calma. Afinal, ele conseguia respirar debaixo d'água. Bert foi até a lateral do navio e pediu que Yan subisse. Capitão, suba. Você deveria ver isso, disse Bert. Yan, quando ouviu, imediatamente voou para fora da água ao pousar ao lado dele. A visão de seu corpo quase esculpido deixou 2 das mulheres ali com um tom de rubor, enquanto a terceira garota começou a provocá-los. O que há de errado, Bert? Yan perguntou. Ele estava realmente gostando de nadar. Bert apenas apontou para o outro lado, mas não ofereceu o binóculo a Yan, pois sabia que não precisaria deles para ver tão longe. Quando Yan olhou, viu uma ilha. Então, como sempre, ele se virou para as mulheres e se aproximou, enquanto uma camisa já havia aparecido em sua mão e ele a vestiu logo em seguida. Há uma ilha à frente. Mas de acordo com minhas informações, não existe tal ilha entre a última ilha em que ficamos e a próxima que passaremos no caminho. Mas pode ser que ela simplesmente não tenha sido mencionada. Yan os informou sobre a situação. E como esperado, eles começaram a ficar animados. Afinal, não se encontraria uma ilha assim com frequência. Então, o que você quer fazer? Quer passar ou devemos explorar? Yan disse. Quase imediatamente todos responderam. Devíamos atracar na ilha e dar uma olhada, disse Robin. Sim, isso seria incrível. MN. Vamos ver se há alguma coisa acontecendo com esta ilha. Helene disse. Então Yan sorriu. Aliás, entre eles, era ele quem mais queria conferir. Tudo bem. Ele disse. Então ele dirigiu o navio na direção da ilha e ficou ali esperando. Assim que chegaram, Yan foi o primeiro a pular.
seguido com Bert e depois as meninas. Eles já usavam roupas justas, diferentes dos trajes de banho de antes, quando estavam tomando sol. Helene, como sempre, usava roupas que cobrissem, enquanto Stella e Robin usavam roupas mais reveladoras. Quando eles ficaram lá, Ian guardou o navio em seu anel, como sempre. Acho que deveríamos nos separar em 2 times, e se alguma coisa acontecer você deveria usar o Dendemushi para entrar em contato com o outro time, disse Ian como sugestão. E todos eles acenaram com a cabeça quando concordaram. À primeira vista, a ilha parecia bastante grande. Então Ian levou Robin com ele e deixou o outro time, com os membros mais fortes da tripulação. Quando Ian e Robin começaram a entrar na ilha, Robin tinha um sorriso doce e feliz no rosto. Ela estava feliz por passar algum tempo sozinha com Ian. Ela considerou se deveria confessar seus sentimentos a ele neste momento. Depois de um tempo meditando e pensando, eles chegaram ao primeiro edifício desta ilha. Eles estavam caminhando há quase meia hora, enquanto ela estava fora de foco. Ian a deixou pensando e não a interrompeu, mas ao ver o primeiro prédio surgindo, ele não pôde deixar de parar em seu lugar, o que fez Robin sair de seus pensamentos. O prédio estava quebrado e as paredes externas mal conseguiam resistir. Ian podia ver outros edifícios quebrados próximos e sabia que esta devia ser uma cidade desta ilha. Ele sabia que devia haver outras cidades também porque o tamanho desta ilha era muito grande. Ele voou para o céu com Robin, então deu uma olhada e viu que realmente havia muitas cidades cheias de casas quebradas. Havia até um castelo, um castelo quebrado. Talvez este fosse um reino antes de ser abandonado ou talvez até destruído, disse Ian, e ficou animado ao descobrir isso. Sim. Robin também tinha uma expressão surpresa no rosto, mas ela então voltou ao seu pensamento anterior, e enquanto ainda estava no céu, ela falou, Ian, quero te contar uma coisa, e por mais que eu queira continuar a explorar esta ilha, sinto que isso é mais importante. Robin disse sério, fazendo Ian se virar para ela instantaneamente. Ele acenou com a cabeça. Eu gosto de você. Desde há algum tempo, comecei a gostar de você. Ela disse. Ela nunca gaguejou ou ficou nervosa ao expressar seus sentimentos. Mas, na verdade, o que Ian iria responder ainda a deixou um pouco preocupada. Mas eu sei que você e Helene estão juntos, então não sei o que devo fazer. Robin finalmente terminou de tirar tudo do peito. Ian os baixou de volta ao chão enquanto suspirava. Robin, primeiro me escute. Ele disse a ela enquanto falava. Quando ela sentiu, ele voltou a falar. Na verdade, eu também gosto de você. Na verdade, desde a primeira vez que nos conhecemos, desenvolvi sentimentos por você. Ele disse, o que a surpreendeu e também a deixou um pouco feliz. Na verdade, Ian gostava dela de seu mundo passado, mas ele não ia dizer isso aqui. Mas na época em que comecei a gostar de você, pensei que Helene, que era minha antiga amante, estava morta. Por isso comecei a gostar cada vez mais de você, até o dia em que conhecemos Helene e descobri que ela ainda estava viva. Meu amor por ela foi aceso mais uma vez. Ian disse. Esta era a verdade. Como pensava que Helene não viria com ele para este mundo, pensou em seguir em frente, e quem melhor do que Robin, de quem ele já gostava. Então você entendeu agora? Acabei gostando de vocês dois. Ian suspirou. Isso foi realmente difícil para ele, mas ele sabia que tinha que fazer isso. Ele não iria forçá-la, nem queria tirar vantagem dela. Na verdade, ele iria aconselhá-la a encontrar outra pessoa. Robin assentiu. Ela entendeu que ele estava em uma espécie de situação emocional confusa. Então é isso que vou dizer, Robin. Há 2 opções aqui para você. Uma, você poderia ficar comigo sabendo que gosto de você e de Helene ao mesmo tempo, o que significa que estarei com vocês duas. E a segunda, você pode me esquecer e encontrar alguém que te trate melhor. Recomendo que você escolha a segunda opção, pois não quero tirar vantagem de você. Ele disse antes de fechar os olhos. E esperei pela resposta dela. Logo, porém, ele sentiu 2 lábios macios e macios se conectarem aos seus. Inconscientemente ele respondeu ao beijo enquanto suas mãos circulavam em volta da cintura dela, com sua língua logo saindo para explorar a dela. Depois de um beijo apaixonado, os dois se separaram respirando pesadamente. Essa é a sua resposta? Ian perguntou depois de um tempo. Sim, vou escolher compartilhar você com Helene. Não acho que possa encontrar alguém como você, Ian. Além disso, pude sentir sua tristeza, pois você queria que eu procurasse outra pessoa. Então, eu sei que você vai trate-me bem. Ela disse, ainda nos braços dele, o que a fez exibir um sorriso feliz. Mas e quanto a Helene? Robin então lembrou que mesmo que ela concordasse, ainda havia Helene. Não se preocupe, Helene já sabe que você gosta de mim. E ela também estava bem em compartilhar, pois não queria ferir seus sentimentos. Ian respondeu para fazê-la se sentir à vontade. Então eles ficaram ali curtindo o abraço. Logo, porém, uma explosão de poeira e sujeira foi vista por Ian e Robin. Eles trocaram um olhar antes que Ian os fizesse voar até o local da explosão. Ele sabia que Bert e companhia provavelmente estavam brigando com alguma coisa. Capítulo 80. Golem de Rocha. Quando Ian e Robin chegaram ao local de origem da poeira, eles encontraram os membros restantes da tripulação lutando contra um gigante feito de rocha. O gigante foi jogado no chão e preso com correntes de 6 direções, cada corrente crescia do chão, mas se alguém continuasse a rastreá-las, veria que as correntes estão conectadas à estela. Eles brotavam de seus braços e penetravam na terra para conter o gigante rochoso, um no meio, um no peito e o restante em um braço e uma perna. A poeira ainda cercava o gigante rochoso, ou melhor, um golem. Ian ficou pensando enquanto observava. Outra coisa que é diferente do mundo original? Ou simplesmente não foi mostrado? Ele pensou para si mesmo.
Até onde ele sabia, não havia nenhuma raça viva de golems de rocha. Ele viu que Elaine já estava posicionada atrás e usando seu rifle de assalto. Enquanto isso, Bert usou sua espada. O gigante rochoso não era muito grande, Ian estimou que tivesse cerca de 3 metros ou um pouco mais. Mas era inteiramente feito de algum tipo de rocha que dificultava o ataque. Além disso, ele viu que o golem destruiu seus próprios braços e pernas, fazendo as correntes recuarem para os braços de Stella. Pela expressão de aborrecimento em seus olhos, era evidente para Ian que ainda havia algo mais. E apenas um segundo depois o golem começou a se reformar sob o olhar de Ian. A essa altura, Elaine e companhia viram Ian e se aproximaram. Quando eles fizeram isso, Ian falou: "Como você encontrou esse golem?" Ian disse: "Estávamos verificando os prédios quebrados quando ele nos atacou, mas como você pode ver não é muito forte e pode ser destruído facilmente. É só que ele será consertado novamente em pouco tempo", Elaine disse. Mesmo Ian não sabia como isso era possível, mas ele tinha um palpite. Ele atacou o golem que agora estava consertado e correndo furiosamente para eles. Ele concentrou sua telecinesia em torno dela em uma bolha de pura pressão e começou a torná-la cada vez menor, destruindo a fera até que ela se tornasse apenas uma pilha de pedras no final. Mas ainda se recuperou logo depois. Ele contemplou um pouco e depois usou o sensor de presença. Como tal, ele sabia o que estava errado. Havia um fio de energia conectando o golem a algum lugar da ilha. Ian voou um pouco para cima para ter uma visão melhor antes de ver o fio que levava direto para aquele castelo quebrado que ele tinha visto antes. Mesmo nos arredores, ele viu muitos outros golems conectados de forma semelhante ao castelo. Ele voltou e falou: "Elaine, ataque seu peito com um tiro." Ian disse. Elaine não o questionou enquanto disparava seu rifle. Quando o tiro atingiu o peito do golem foi perfurado mostrando o interior de seu corpo. Foi então que Elaine e companhia entenderam o que Ian queria fazer ao ver o que havia em seu peito. Um tipo de rocha diferente das outras partes do corpo. Era uma rocha redonda e brilhante com veios azuis visíveis ao redor. Elaine não perdeu tempo e atacou novamente com um tiro. E não foi nenhuma surpresa quando a fera desmoronou em uma pilha de pedras. Mas desta vez não voltou. Ian notou como o fio que ligava o golem ao castelo foi cortado. Acho que alguém estava controlando o golem. Ou melhor, os golems, de qualquer forma, a conexão que encontrei é originária de um castelo no meio da ilha. Acho que deveríamos ir para lá. Ian disse antes de pedir a opinião de sua tripulação. Elaine e companhia concordaram, mas Robin falou: Se houver uma biblioteca, gostaria de ver se algum livro dela foi preservado. Ela disse enquanto evitava olhar nos olhos de Ian. Ian deu um aceno de cabeça. Ele sabia por que ela estava agindo daquela maneira. Ela estava se sentindo culpada por Elaine. Como ela o beijou. Como tal, eles começaram o caminho para o castelo enquanto ocasionalmente encontravam alguns golems de rocha. E como sabiam como matá-los, a viagem transcorreu pacificamente. Isto é, até chegarem ao castelo. Parado ali esperando por eles estava quase um pequeno exército daqueles golems liderados por um ainda maior, possivelmente com o triplo de sua altura, quase 9 metros. No total, Ian contou 43 golems e seu líder. Ele confirmou que o grande golem é na verdade um humano cercado de pedras. Mas ele sentiu que algo estava errado com esse humano, ele simplesmente não conseguia colocar as mãos nisso. Stella escolheu falar nesta oportunidade. "Capitão, por que você não nos deixa cuidar daquela pilha de pedras sozinhos?" Ela disse. Ela estava animada para lutar contra eles. "E mostre um pouco para Ian." Ian deu uma olhada em cada um de sua tripulação antes de acenar com a cabeça. Tudo bem, ele então recuou um pouco, deixando-os de frente. Ele nunca os tinha visto lutar em equipe antes. Embora ele soubesse um pouco sobre suas habilidades, ele nunca viu seu trabalho em equipe. Então ele considerou isso como conhecer mais sobre sua nova família. Bert foi o primeiro a atacar. Ele usou chave para aparecer na frente de um dos golems e balançou a espada 3 vezes, separando-a em 3 partes. O que fez o núcleo do golem aparecer, quando ele o esfaqueou com sua espada. Ele então continuou com o resto. Ian lhes mostrou as habilidades marítimas e os fez treinar por um tempo. Entre sua tripulação, exceto Elaine que já os conhecia, surpreendentemente a primeira a conseguir usar o barbear foi Stella. Seguido por Bert, enquanto Robin foi capaz de usar Paper Art e Tempest Kick, dando a ela uma nova forma de ataque, embora ela ainda não fosse capaz de usá-lo com seus braços germinados, pois consumiria sua resistência. O próximo a atacar foi Robin. Ela atacou brotando vários braços conectados como se fosse uma corda para conter os golems e atacá-los com seus chutes tempestuosos. Isso se mostrou eficiente enquanto ela continuava passando pelos golems. E o líder vendo isso começou a se mover para cuidar deles quando um tiro atingiu seu ombro rochoso. Não o danificou, mas o fez dar um passo para trás. Elaine, que atirou, sabia que o rifle de assalto não causaria nenhum dano real, então ela voltou para seu rifle de precisão, pois usou barbear para aparecer em uma árvore um pouco distante. Stella descobriu que suas correntes eram capazes de penetrar a armadura dura do líder, então ela fez o possível para tentar segurá-lo. Mas a força dele era maior que a dela, então ela mudou de estratégia e ao invés de segurá-lo, começou a atacar o líder com as correntes. Com Elaine apoiando-a, eles conseguiram mantê-lo ocupado até que Bert e Robin lidassem com todos os 43 golems. Agora eram 4 contra. Bert miraria em suas pernas com sua espada, deixando um corte na rocha, enquanto o chute Tempestem de Robin arrancaria a perna depois. As correntes de Stella atacariam, causando danos massivos com a força com que saltavam, e com sua habilidade de controlar as correntes como se fossem cobras. Ela atacaria várias vezes, finalmente cortando um membro. Enquanto faziam isso, Elaine os apoiava com seus tiros com vários efeitos. A razão pela qual eles conseguiram atacá-lo e evitar suas reviravoltas foi porque os chutes de Elaine o tornaram mais lento.
ela também disparou tiros corroídos em suas articulações, o que tornou mais fácil para o resto derrubar o golem. Então, como Elaine era a única com observação de Aki, ela localizou o núcleo do golem, ou melhor, o corpo humano, e atirou nele abrindo sua cabeça para o resto atacar. Robin disparou 2 chutes tempestuosos na área aberta, enquanto Bert disparou várias lâminas de ar com sua espada. Então, Stella combinou todas as 6 correntes em uma maior e disparou em alta velocidade no ponto fraco. Seu ataque lembra um dragão oriental atacando furiosamente. O corpo do golem desmoronou enquanto o corpo humano de aparência cinza que estava dentro caiu no chão e começou a se dissolver. Mas nenhuma das pessoas ali se sentiu triste nem nada. Todos tinham visto coisas ainda piores e já estavam acostumados com isso. Quanto ao golem, ele não era muito forte e foi por isso que conseguiram matá-lo tão rápido. Mas Ian ainda lhes contou a verdade sobre esta fera. Esse cara já estava morto. Você não precisa pensar que o matou nem nada. Mas eu não sei como ele ficou assim. Ian disse. Ele balançou a cabeça diante da nova e diferente coisa deste mundo. Ele se virou para olhar para o castelo. Bem, tanto faz. Vamos explorar isso? Ian virou-se para Elaine e companhia e perguntou. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.